pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O nosso primeiro episódio oficial do Código para o Sucesso. Eu me chamo Gustavo Macedo e estou aqui com meu grande parceiro, Ranier. E aí, pessoal, vamos aqui para o nosso primeiro episódio, espero que vocês gostem. Hoje, convidei um grande empresário, além de empresário, um grande amigo meu, então é um dia muito especial aqui para mim. Rafael Caio, ele é o sócio da CRN, que é o Centro de Reabilitação Neurológica aqui de Caruaru. É um empresário que veio de uma grande empresa, largou esse grande emprego, tinha um bom salário e hoje está fazendo aqui um sucesso enorme na cidade, está crescendo bastante, muita demanda e queria saber um pouco mais de você, Rafael. O que fez você vir para Caruaru, o que fez você mudar de áreas, você sair de uma área de tecnologia para uma área totalmente diferente? Queria que você desse aqui um resumo do que é a CRN, qual foi o seu propósito para isso. Dá uma geral aqui para todos os telespectadores aqui entender um pouco da sua vida e da CRN. Não, legal. Primeiro, boa tarde, é um prazer realmente estar aqui. O primeiro, a gente estava conversando antes um pouquinho, né? O primeiro episódio, também o meu primeiro podcast. Então, para mim é uma honra. Como o Rani falou, conhecemos assim, temos um vínculo mesmo de amizade, de relacionamento. Ele tem nos apoiado muito, a gente vai falar, acho que durante aqui a gente fala um pouco sobre isso, como a Caissara, que no caso nos apoiou em construção, em reforma, em problemas, em momentos, acho que cruciais do CRN. Rani apareceu e nos salvou de algumas ciladas, podemos dizer assim, por não ser da área, por não conhecer de obras e desse mundo, que não é fácil. Então, para mim é um prazer, de verdade, estar aqui, poder participar, trazer um pouco sobre o tema, do que a gente faz, do que é o CRN, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, o que é que a gente busca quanto clínica e o que é que a gente quer ajudar e impactar na vida das pessoas. Mas falando um pouco sobre mim, que começamos aqui, eu sou Rafael Caio, meu nome. Minha formação é Ciências da Computação. Então, eu sou de Recife, me formei na Católica, me formei em 2005, já tem um bom tempo aí, tenho alguma idade já aí. Tô ficando um pouco velho aí. Então, minha área sempre foi essa, mas desde o começo eu me formei, como todo mundo que se forma em ciência da computação e nesse meio, principalmente na época que eu me formei, o começo era desenvolvimento, era programação, era codificar, e eu fazia isso, mas desde muito cedo eu percebi que não era o que me chamava, a parte técnica nunca foi o que me deu prazer, aquilo que me animava muito. Eu sempre gostei de pessoas, de lidar. Eu sinto que eu tenho essa habilidade, essa facilidade em gerir pessoas, em cuidar de pessoas. E isso sempre foi me chamando. E no meu ramo mesmo, na minha trajetória profissional, eu rapidamente consegui sair da parte de programação mesmo para liderar equipes. Equipes que programavam, que desenvolviam para grandes projetos e grandes empresas. Tive o privilégio, mesmo em Recife, de participar de grandes multinacionais, como Accenture e Unix. Fui para a Telefônica, depois foi onde eu estava mais recentemente. E nessa trajetória, cada vez mais, eu fui ganhando espaço e sendo reconhecido na parte de gestão. E sempre foi o que me animou, o que me satisfez resolver problemas. Eu sempre gostei de resolver problemas e de cuidar de pessoas. Então, assim foi a minha trajetória. E por conta disso, em um momento da minha vida, um gestor que eu tinha aqui, um diretor meu, que era na época de uma das empresas, ele se mudou para Curitiba. Na época, ele foi para GVT, que era GVT ainda. E aí chegou lá, ele soube na época que eu tinha ficado solteiro, enfim, muitas coisas. Falou, cara, tu não quer se mudar para cá, não? E foi um dilema, isso foi em 2013. Ele falou comigo em janeiro de 2013, fez esse convite. E eu fui aceitar esse convite, você tem ideia, em outubro de 2013. Foi um processo muito longo para mim, porque eu sempre fui muito família, então para mim imaginar, eu já tinha recebido outras oportunidades para ir para São Paulo, que sempre foi e ainda é, né, o grande centro, sim, não só para tecnologia, mas para quase todas as coisas. Muitas coisas se concentram lá, grandes empresas estão lá, sedes de muitas coisas estão lá, então eu tinha recebido grandes propostas, mas eu nunca quis sair por conta da família. Então foi uma etapa bem desafiadora na minha vida, assim, de que decisão escolher. Por um lado, que foi o que me fez ir, principalmente, assim, era um gestor que me inspirava muito, era um gestor que eu tinha uma amizade, um relacionamento muito bom, que confiava muito em mim. Quando eu migrei, eu era da área de desenvolvimento, fui para a área de qualidade, e eu fui trabalhar com ele quando eu migrei, e tudo que ele prometeu para mim, assim, ó, se você fizer bem, eu vou aumentar a tua equipe, era de 12 para 30 pessoas, depois você vai para 50.
exatamente o que ele disse foi acontecendo e eu vi que assim, ele era um cara que buscava cumprir, obviamente tinha uma contrapartida, tive que fazer minha parte, mas ele era daqueles que não enrolavam. Então a gente tinha uma relação muito boa. Mas eu fiquei nesse dilema, a gente saiu, eu tinha um sobrinho, o Antônio, que na época tinha 3 anos, a gente era muito apegado, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar longe disso tudo? Então foi bem difícil, tinha o meu pai e minha mãe, é aquela pessoa mais tranquila, é cristã, e ela diz assim, ó, é da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, ore e vá. Meu pai já é aquele outro mais sentimentalista, ele dizia, vá, dinheiro não é tudo, quando eu morrer, não venha, volte pra cá. E aí eu ficava, meu Deus, vou ou não vou, como eu convenço, como eu faço. Então, assim, foram praticamente 7 meses só nesse dilema. Entre a cruz e a E ele, espada. sempre muito paciente, ele falou, Rafael, essa vaga está separada para você, eu quero muito você na equipe, pelo que eu estou vendo, acho que você vai entregar o que realmente a gente precisa aqui. E vá pensando, porque eu sei que é uma mudança grande, ele é mineiro, hoje ele está na Alemanha, inclusive pela Telefônica ainda, mas continua na Alemanha, ele é mais nômade assim, ele tem mais facilidade de migrar. E aí, quando chegou em setembro para outubro, conversei bastante, falei, não, eu vou aceitar, eu acho que é a hora de ir mesmo, e fui para Curitiba. E aí fui para Curitiba sozinho, a primeira vez, numa cidade distante. Foi um desafio assim para mim muito rico. Eu nunca tinha feito sozinho, nunca tinha pago minhas contas, nunca tinha feito nada sozinho, não precisava lavar roupa, não precisava fazer comida, não precisava fazer nada na minha vida. Então para mim foi um momento de crescimento assim absurdo mesmo. Eu cresci demais quanto pessoa, quanto entender um pouco dessa distância, de como funcionavam essas coisas de família. Claro, perdi muitas coisas, as coisas acontecem e você às vezes está distante de aniversário, falecimentos, que às vezes você não consegue participar, isso é uma parte bem difícil, mas que também forja o nosso caráter, forja muita coisa na gente. A gente aprende também cada vez mais que como nós somos adaptáveis, porque eu lembro que quando eu estava lá, os primeiros meses, cara, eu sofria demais de saudade. A cada 2 meses eu queria ir e não tem voo direto. A passagem era bem cara, ainda é, mas era cara. Às vezes é mais caro do que ir para fora do país. Então, mas mesmo assim, a cada 3 meses ia, mas depois você vai se adaptando. E eu vi que com 6 meses eu conseguia suportar. Às vezes, minha mãe, minhas irmãs iam para lá e as coisas funcionavam. E aí eu fui para lá, fiquei em 2013. Em 2015, eu conheci Damares, que trabalhava na mesma empresa na Telefônica, somos na mesma formação, ela era um pouco diferente do que ela fazia, mas era a mesma formação e trabalhávamos de projeto. E aí 1 ano, a gente namorou, 1 ano depois a gente casou e ficamos vivendo lá, passamos por algumas coisas, e aí em 2018 para 2019 começou a surgir de novo as oportunidades para ir. Nessa época eu estava como gerente já, e eu tinha o desejo, uma ambição de virar diretor, e o meu gestor falava, cara, tu tem que estar em São Paulo para isso acontecer mais fácil para a tua vida. Venham para cá, ela não queria, a família dela é do Paraná, né? Então ela falou, aqui pelo menos tem uma parte da família, lá não vai ter ninguém, a gente vai estar só. E aí foi um pouco desse dilema, e até que a gente decidiu, não vamos para São Paulo, isso em junho de 2000 em maio por aí, 2019, a gente decidiu, vamos para São Paulo, mas a gente tinha uma viagem para o Canadá, a gente ia fazer um curso de inglês lá em julho, de 1 mês. A gente falou, a gente vai para a viagem, e aí depois da viagem a gente organiza tudo, tinha que ver questão de casa, e aí em outubro a gente vai, tu vem com o meu chefe e o diretor da época também falou, cara, tá tudo certo, ajudou transferência dos 12, tudo certo. A gente viajou, quando a gente viajou, na metade da viagem no Canadá, metade mesmo, 15 dias que a gente estava lá, ela descobriu que estava grávida. E aí foi maravilhoso, ao mesmo tempo, e agora? Falou, a gente deu a palavra, vamos embora para lá. Então foi mais um desafio, assim, ela começou com médicos em Curitiba, para depois arrumar um médico em São Paulo. Esse meu gerente, que tinha me chamado para lá, que continuava, ele foi meu gerente o tempo inteiro na Vivo, né? Ele era o sênior. Qual o nome dele? Ney. Ney? Ney. Ney, um cara assim, até hoje nós somos amigos, falamos, essa semana ele tava mandando umas fotos, dos filhos dele, eu dos meus, é São Paulino ele, chato que só, então tava falando de futebol já também. gostei dele. Tem bom gosto. Não gostei muito. E aí, e aí a gente conversou bastante sobre isso e tudo, e quando eu tava para ir para lá, ele falou, Rafael, eu recebi uma proposta, eu tô indo para Alemanha. Mas tem uma coisa boa nisso tudo, a menina que desde que eu cheguei aqui, ele já estava há 3 anos em São Paulo, porque depois de Curitiba, a GVT virou Telefônica, a Telefônica juntou as áreas e ele assumiu tudo. Foi para São Paulo para assumir a parte de qualidade como tudo. E eu fiquei como o braço direito em Curitiba. E aí ele recebeu depois uma proposta para ir para a Alemanha. Ele falou, Rafael, eu estou indo para a Alemanha, tu tá chegando e eu estou indo. Mas uma coisa boa, assim, a menina que ficou com a gente, a Babá, que era uma pessoa extraordinária, até ela veio para cá quando a gente veio no começo, quando a gente se mudou para Caruaru. Thelma, ela vai ficar sem ninguém, tu não quer ficar com ela, ela é maravilhosa. Eu falei, cara, perfeito, tudo que a gente precisava. Aí ela, assim que a gente se mudou em novembro,
novembro para dezembro, a gente se mudou. Ela já foi ficar com a gente justamente para adaptar, porque a criança ia nascer em março. Final de março, e aí tudo certo, funcionando. Chegou fevereiro, Covid, lockdown, tudo fechou. Então, assim, o Theo nasceu, tinha mais ou menos um mês de lockdown. Então, a menina que ia ficar com a gente já não podia mais ir. Minha mãe, minhas irmãs que estavam com passagem para ir, a mãe dela para São Paulo, todo mundo teve que cancelar e a gente ficou só lá. Eu estou dando essa geral para chegar no Perfeito. No Não, CRN. mas isso é muito bom. E aí a gente ficou lá 3 meses. A sorte foi que um dos amigos também, que é de Recife, que eu tinha levado para Curitiba e chamei ele para que era o meu braço direito, para São Paulo. E a gente morava nessa época na Vila Andrade, e o meu prédio era aqui, o dele era 100 metros depois. E a mãe dele tinha ido para lá. Ele é até iraniano, Surush. E aí a mãe dele tinha ido para lá, e aí começou o lockdown. Aí ele falou: Rafa, vamos fazer o seguinte, me manda o dinheiro, eu faço a feira para você, minha mãe faz as comidas e eu deixo na portaria. Tu deixa congelado e vai comendo todo dia. Foi o que nos salvou. Até nisso Deus é bom. E porque eu não sabia, porque assim, ficou literalmente nós dois. Eu tive 20 dias de férias, que é de recesso, que era o normal lá. E aí depois disso eu voltei a trabalhar. Obviamente remoto, mas voltei a trabalhar. Damares estava na licença, mas era nós dois. Então assim, o Theo, ele acordava literalmente de hora em hora. Assim, era surreal, não tinha nada que fizesse. A gente contratou aquelas meninas do sono, fez tudo que podia, era dele mesmo. Não tinha, pronto, não dormia mais do que 1 hora, a gente estava desesperado. E aí, nos intervalos que eu tinha de almoço, eu preparava, esquentava o almoço meu e Damares, ficava com o Theo para ela conseguir almoçar, depois eu almoçava, lavava os pratos, botava a roupa na máquina, estendia, voltava para trabalhar. E assim é a nossa rotina. Quando ele dormia um pouquinho, às vezes, ia lavar um banheiro, ia limpar uma casa, porque não tinha ninguém, não podia ter ninguém, na verdade. Então foram 3 meses, assim, a gente chorava de verdade, desesperado a gente tava, porque era sono, era tudo. Pra você ter ideia, nesses Primeira experiência também com o filho. Primeira experiência, por mais que eu tinha ajudado com o sobrinho e tudo, mas não era aquela intensidade, não era aquela vivência. No dia a dia ali, exato. Exato. Então, pra você ter uma ideia, nesses 3 meses eu perdi mais de 7 quilos nesse período, assim, só de não conseguir comer bem, de dormir bem. Quando ele completou 3 meses que tomou aquelas vacinas, porque além de tudo tinha aquela névoa, né, sobre o Covid. Ninguém sabia nada, cada um dizia uma coisa, cada um acreditava numa coisa. Era novo para todo mundo. Então a gente falou, com 3 meses a gente até bota máscara, mas como é que a gente vai botar máscara nele? Ele não pode usar máscara, não tem nem como. Uma criança de 3 meses não vai pegar, então a gente vai ter que viajar. Então deixa dar os 3 meses, porque ele toma pelo menos as vacinas básicas, introdutórias, iniciais e vamos. Foi outro dilema, a gente ficou naquilo, conversei com alguns primos meus, conversei com o pastor, conversei com muita gente, e a gente estava meio que desistindo, falou, vamos não. Aí eu liguei para a mãe falou, venha que é da vontade de Deus e vai dar tudo certo, e falou, vamos embora. Aí a gente comprou a passagem, e aí foi o outro dilema, porque a gente falou, a gente vai para onde? Porque assim, o correto era, a gente tinha 2 opções, eu ir para casa dos pais de Damares, que era Curitiba, que era até mais fácil, porque dava para ir de carro, porque era 4 horas de viagem. Mas os pais dela já tinham mais idade, trabalhavam um pouco também assim, nas coisas que faziam, não ia ter como dar assistência, não ia funcionar muito. Ele falou, então vamos para Recife. Só que em Recife tinha maninha, painho e minha avó, que ainda era viva na época, com 98 anos ela estava. Então assim, ó, não vou levar uma criança e a gente chegar com o que era o Covid naquela época que se falava, com minha avó, do que se falava que um adulto, na idade dela pegasse, era fatal. Então assim, ó, não vamos. E aí falou, vamos para casa, tinha minha irmã aqui em Caruaru, Carol, falei, vamos para casa dela, porque além de ser ela, 2 filhos, são menores, ela também é jovem. Então, se vier a pegar, assim, o que se falava era estatístico, o risco era muito menor de qualquer problema, vamos para Caruaru. E aí foi assim que eu vim parar em Caruaru. Porque ela já estava em Caruaru há um pouco mais de tempo, por conta do fonofísio, por conta de outras coisas também, ela veio para Caruaru. E a gente ficou... Ela me chamava várias vezes, vamos lá, vamos conhecer. Eu dizia, ó, eu estou morando em Curitiba. Eu vim, às vezes, passar 4 dias só em Recife com o pai e mãe. Eu vou perder um dia indo em Caruaru, Carol, vou nada. Fica aqui com a gente, vamos ficar por aqui mesmo. Então, eu terminava não vindo para cá. Mas, por conta desse cenário todo, foi acontecendo. E aí eu cheguei, a gente veio para passar 1 mês e meio. A gente falou, vamos ficar 1 mês e meio, só para a gente respirar, só para ter um fôlego assim, e depois a gente volta. Aí a gente chegou, nada da pandemia diminuir, né? Só piorava o cenário. Eu trabalhava remoto, falei com o meu gestor, ele falou, cara, fica aí, não vai mudar nada, tu vai ficar aqui ou dentro do teu apartamento, fica aí e vamos acompanhando. Então eu fui ficando. E aí nesse fica, em
não sei quanto tempo depois, mas alguns meses depois, eu estou sentado no sofá da casa dela, lá no Cosmopolitan, né? É no Cosmopolitan, No né? Cosmopolitan, ali perto do shopping ali. Eu pensei que tinha sido na época do Quintas. Não, foi antes. A primeira vez Foi foi antes do Quintas, foi no Cosmopolitan ali, que a gente chegou a primeira vez. E aí eu estava sentado no sofá, aí vejo ela na varanda ali conversando, não, é sobre clínica, vamos ver, vamos abrir e tal. E aí eu nunca tive muito isso assim. Isso é bem engraçado também, porque eu nunca quis ser empresário, nunca. Eu era muito realizado assim em ser CLT. Eu recebia muito bem, eu gostava muito do que eu fazia. Eu estava numa empresa que, assim, eu acho que como benefício, até hoje eu conheço poucas como a Telefônica. Assim, é absurdo o que ela dá de benefícios como um todo pro funcionário, desde licença maternidade, que é 6 meses para a mulher. Hoje, agora, a maternidade é quase 2 meses para o homem. É um negócio assim, é diferente de quase tudo. Eles têm essa característica. Então, eu fazia o que gostava, bem remunerado, com pessoas que eu gostava. Não tinha o intuito de... Nunca tive interesse de ter nada meu. Isso desde novo, a gente conversava e eu sempre falava. E aí ela conversando no telefone, falando, ela desligou, eu falei, Carol, tá falando sobre o quê? O que é esse tema aí, não sei o quê. Ela, não, aqui a gente tinha outra pessoa que era para ser um sócio também e tudo na época. Aí era ela, esse sócio e minha prima, Helenilda. Aí não, a gente quer abrir porque eles tinham Fonofísio Home, que era uma empresa mais de domiciliar, home care, para atender principalmente idosos, pessoas acamadas, que na época da pandemia parou completamente, porque ninguém queria receber ninguém em casa. Exatamente. Então, estava parado, eles estavam desesperados. E nessa época eu atendi alguns pacientes do FUSEX, do Exército, que os pais, pela necessidade, diziam assim, ó, eu alugo o espaço, a sala, vocês só levam um profissional, porque eu preciso, que eu tinha crianças autistas que precisavam de tratamento e não tinham quem atendesse. Então eu começava a dizer para ela, principalmente, abra uma clínica, abra uma coisa, a gente precisa desse espaço, a gente não tem isso aqui para ser atendido. Então isso começou a queimar muito no coração dela e ela falou, vamos abrir. Quando ela falou, a gente quer abrir isso aqui, mas tem um problema que é o financeiro, os aportes que tem que dar e tudo. Eu disse, ó, e assim, foi tudo tão... E hoje a gente vai vendo que são coisas de Deus mesmo, porque não era um sentimento meu de tomar essa iniciativa. Eu, por padrão... E Damares, minha esposa, a gente nunca fazia coisas assim que envolvia... É besteira, mas coisas mais substancial, a gente não fazia nada sem conversar antes, e, ó, é isso mesmo que a gente quer, concorda, não concorda. Mas na hora ela estava sentada na mesa, eu estava num sofá assim, eu falei, me explica como é que é. Ela falou, é uma empresa, a gente quer abrir uma clínica, um centro de reabilitação e tudo, mas tem a questão de verba. Eu falei, ó, eu entro como sócio também. Se quiser, eu entro como sócio, eu ajudo, não quiser. E minha ideia na cabeça sempre foi, e é o que eu falava, e eu vou ser a parte administrativa, porque eu sei fazer isso bem, mas lá de São Paulo. Eu fico administrando, ajudando, apoiando, e vocês vão tocando daqui, porque esse era o intuito. E aí as coisas começaram a seguir. Foi a questão de procurar local, de achar ponto e tudo, até que a gente achou onde deveria ser o CRN, um lugar que parecia ser improvável, porque não era o centro médico, não é o polo médico como o Maurício Nassau, como Sim. ali, mas hoje também é um diferencial nosso, a gente está na entrada da cidade, muita gente de fora é facilitado não pega o trânsito, por isso, né, não pega chegar, trânsito, isso. Então é muito mais fácil isso, e as coisas começaram a acontecer e a gente entrou como sócio, e desde da parte da obra, da reforma que a gente fez, até a conclusão, minha ideia sempre foi, eu vou voltar, vou ficar em São Paulo e as coisas vão acontecer. E aí, durante a obra, foi que Rani, na primeira vez, quanto obra, nos apoiou, a gente foi vendo algumas coisas que não estavam funcionando, que não eram corretas, e ele foi nos alertando, foi dizendo, cara, esse não é o caminho, não é dessa forma de fazer. Começou a fazer medições que a gente não sabia nem que existiam. Cara, vocês estão pagando como? Por que vocês estão pagando desse jeito? É a forma de fazer, sim, nos salvou, de verdade. Ali, entrou com a expertise que ele tinha e com um pulso que muitas vezes não conseguia ter. Fez planilhas, colou e assim as coisas funcionaram de uma forma absurda e a clínica concluiu. A gente viu mais uma vez a mão de Deus ali, porque... E assim, até brinco, mas eu sei que é verdade, que a Bíblia fala sobre isso, que Deus, ele ignora o tempo da ignorância sua, ele perdoa o tempo da ignorância. E era o que a gente tinha, porque a gente fez uma conta que falou, não, cada um dando aqui, acho que era 50 mil, uma coisa assim, a gente vai abrir. E assim, foi mais que o dobro que a gente precisou para abrir. A gente não tinha esse dinheiro quando a gente falou. E a gente terminou não devendo nada para ninguém, as coisas concluíram. É uma das coisas que a gente vai falar um pouco do CRN, mas uma das coisas que me alegram muito. Até hoje, a gente tem 4 anos, não teve num dia que a gente pagou sequer o dia, algum profissional, alguma coisa, a gente sempre consegue pagar antecipado. Isso não quer dizer que foi fácil, tinha dias que uma semana antes a gente estava desesperado. Como é que, se esse plano não pagar, se isso aqui não chegar, como é que as coisas
não fecha, mas foi assim que foi acontecendo. E aí, no final já da obra, isso em 2021, eu voltei para São Paulo, final de 2020, eu voltei para São Paulo para me organizar. Cheguei lá, a mesma coisa, ninguém ia trabalhar, todo mundo de casa. Aí eu liguei pro meu chefe e falei, cara, não tem como ficar aqui, não dá. Na época eu pagava R$ 5.000 de um apartamento que eu não estava nem usando. Eu fiz, cara, não tem a menor condição. Ele falou, cara, faz o seguinte, entrega o teu apartamento, vai-te embora. E eu falei, depois, ele falou, quando voltar, o dia que for voltar, a gente senta e vê o que vai acontecer. Não tem previsão de nada. E aí foi nesse tempo que estava para sair a casa do Quintas e tudo. E Rani, o pessoal falou, vem para cá, fica aqui, as coisas vão dar certo. Eu fiz, ótimo, então vamos que a gente vai ter um apoio, a gente se ajuda. E aí a gente veio para cá, mas aí dessa vez em definitivo. Sim. Vim para ficar mais com intuito, e assim foi ainda por quase 2 anos, continuar trabalhando na Telefônica e trabalhando no CRN. Até porque o CRN não tinha como eu me manter pelo fechava CRN. As contas para retirada de sócios. Exato, né? E tudo. No começo, assim, como todo empreendimento. Isso, porque, assim, normal. Quando pessoas vêm agora, e agora, graças a Deus, a gente já está bem mais estruturado, muitas vezes você não sabe o que a pessoa passou, né? O aperto que teve, você sair de um trabalho, por exemplo, que você recebia muito bem e você ter que receber nada. Pelo contrário, todo mês você tem que colocar do seu bolso, senão a conta não vai fechar, para honrar os compromissos que precisam ser honrados. As suas reservas de muitos anos exatamente, de trabalho. Né? Exatamente. Assim, você vai vendo o negócio baixando. E você vê, será que essa conta, o negócio vai equilibrar mesmo? E assim foi. E aí assim surgiu o CRN e assim me fez chegar aqui em Caruaru. Então, assim, foram várias circunstâncias e eu posso dizer que a pandemia, que foi terrível para todo mundo, mas foi um impulsionador para eu estar onde eu estou agora, para quebrar algumas barreiras minhas, para fazer eu assumir algumas coisas que era o meu destino, era o meu propósito e eu nem sabia que era aquilo que eu queria. Eu acho muito interessante porque você falando aqui do seu amigo, como é o nome dele que está na Alemanha? Ney. Você falando do seu amigo Ney, ele deu uma oportunidade. Nessa oportunidade de você ser um gestor, porque até então como é que você gostasse de liderar, fazer gestão, mas você não estava naquela posição naquele momento, você foi conseguindo isso por seus méritos dentro da empresa, mas ali eu acredito que já era Deus te preparando para te dar algo maior, né? E às vezes a gente fica sem saber, até naquele negócio, é uma dúvida. Então eu acredito que quando você teve essa conversa com os seus sócios, as suas sócias, na verdade, gerava aquela dúvida, né? Será que eu devo fazer isso? Será que eu faço ou não faço? Mas isso já era Deus já botando uma sementinha aqui, né? Dizendo, vai que você vai conseguir. Eu acho muito interessante essas histórias porque muitas pessoas se prendem ao seu próprio propósito, sabe? E não realiza, com medo por achar que não vai dar certo, né? E tá aqui na sua cara que você pode, que você consegue, né? Não, tem algo que é bem legal nisso que você está falando, assim, aproveitando também, porque é isso, assim, sou uma base cristã, eu sou cristão, então o que eu vou falar nunca vai fugir do que eu acredito, do que eu vivo. E eu acredito mesmo assim, e a Bíblia diz isso, que todos nós, sem exceção, temos dons, temos habilidades que Deus colocou diferentes para cada um. Algumas são claras e latentes na gente, outras não são, e a gente descobre com o tempo e com a ação do Espírito Santo e com a direção que ele vai nos dando. Mas eu sempre tive essa direção, e isso é muito bacana também de saber, porque isso não é soberba, não é vaidade, é convicção que você sabe. Ó, eu sei que eu sou bom em gerir pessoas, eu sei que eu faço isso bem. Assim como você, Rani, assim, é notório que você é um empreendedor, você é um empresário, você faz isso fluir muito fácil. Você chama negócio, você sabe fazer negócio. Isso não é um negócio que é óbvio que tem estudo, é óbvio que tem esforço, que tem trabalho, mas é inerente seu, é uma qualidade, é uma habilidade que você tem, que se você souber usar, se usar bem, ela vai florescer, ela vai multiplicar e vai vir os frutos disso. Então, é bem nessa linha mesmo. Assim, eu sabia que eu queria isso e eu sabia que eu tinha esse potencial. Mas o que era para eu gerir mais na frente, o tamanho, a proporção, era diferente e para isso eu precisava passar por algumas etapas, por algumas coisas. A gente estava comentando ontem, rapidamente, falando sobre uma série que é bíblica, que é A Casa de Davi. E comecei a assistir. Começou, né? Boa. É muito bacana, eu assisti muito o primeiro bacana. episódio, só que eu estava muito cansado, afinal, vou deixar para assistir o resto na semana. Mas vale a pena. Infelizmente saiu a primeira temporada, mas conta a história de Davi, a história bíblica, e você vai ver que lá na frente ele mata, isso não é spoiler porque está na Bíblia, mas ele mata o gigante, mas você vai ver, quando ele vai falar que vai matar o gigante, antes disso, quando ele vai na frente do rei Saul e fala, eu quero enfrentar esse gigante, ele fala, mas você é o
porque ele fala, eu já venci urso, já venci leão. Ou seja, ele passou por provas menores, mas que foram preparando e capacitando ele para que quando chegasse naquela prova ele tivesse Dando confiança, a né? quantidade de fazer aquilo. Então, é exatamente sobre isso. Muitas vezes a gente passa por coisas que a gente às vezes nem valoriza tanto, porque na nossa imaginação, às vezes, egocêntrica, egoísta, a gente acha que é muito pequeno, mas é Deus nos preparando em coisas para que quando ele nos coloque, porque a Bíblia diz também, o Senhor não vai te dar nada, nem vai colocar nada na tua mão que venha te trazer prejuízo, que venha te trazer dano. Pelo contrário, o que Ele quer te dar vai te trazer coisas boas. Então, se Ele botar algo muito grande na tua mão, que era uma coisa maravilhosa, e a gente vê isso na história, né? Assim, quantas vezes a gente já viu e tem pesquisas sobre isso, de pessoas que tinham uma vida mediana para baixo, muitas vezes, mas viviam bem, ganharam na Mega Sena e acabaram com a sua vida. Por quê? Porque não tinham condições de gerir algo daquele tamanho. Se elas fossem crescendo aos poucos, elas poderiam chegar, mas receberam tanto que se perderam. A gente está muito preparado para pedir, mas a gente não está preparado para passar pelo processo necessário. Nem para entregar. Exatamente. Isso. E é muito importante, e é muito bonito quando você fala, porque a gente começa a entender o quanto que Deus honra aqui, feito você disse. A gente às vezes tirava do nosso para poder cumprir com as nossas obrigações, e foi isso que manteve a CRN até ela dizer assim, hoje a CRN ela consegue se manter, ela consegue, né? Mas isso tudo porque você honrou com seus compromissos, e Deus honra naturalmente, independente da gente. É sobre isso. Precisa... É sobre você seguir princípios e propósitos. Eu acho que, assim, todo mundo e cada um tem os seus, mas, assim, a partir do momento que você tem princípios e você busca honrar esses princípios, e a Bíblia fala, e muitas coisas falam sobre isso também, que, assim, todo princípio que você quebra, uma hora ele vai quebrar você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Todo princípio que você quebra, uma hora ele vai quebrar você. Então, sabendo disso, a gente tem que tomar muito cuidado nos princípios que a gente busca seguir. E isso é muito interessante também, por quê? Porque os princípios, eles vão acontecer você querendo ou não, você crendo ou não. Por isso que a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Por isso que Deus diz que as oportunidades surgem para todos. Isso, mais na frente, aí já é Bíblia, outra coisa. De para onde você vai, é outra conversa. Mas aqui, você pode usufruir de muitos privilégios, de muitas coisas que são bíblicos, mesmo você dizendo que não acredita em Deus. E tem muitos grandes empresários que não têm uma vida cristã, que não seguem, mas têm sucesso porque eles seguem princípios. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o princípio ou a lei da gravidade. Se tu falar, eu não acredito nela, e se jogar do prédio, tu vai deixar de cair porque tu falou que não acredita? Não. Então, existem princípios que é honra o teu pai e tua mãe. Existem princípios que é ajude o próximo, cuide do necessitado, entenda que aquilo que Deus te dá, eu falo isso na igreja, eu falo o tempo inteiro sobre isso, isso é um mantra hoje dentro de mim, que é o seguinte, só existe uma razão para Deus te dar mais do que você precisa. É para que você seja canal de bênção na vida de outros. Se não for para isso, não tinha sentido ele te dar. Ou seja, ele nos fez para ser rio. Rio é a água passa, a pessoa bebe e ele nunca se acaba. E é assim que deve ser. Você falou isso aí, Rafa, você falou isso aí, eu levo isso muito para dentro da empresa. Inclusive na conexão, que foi um evento que eu fiz para a questão de cultura da empresa, uma das coisas que eu fiz aí, que é o seguinte, muitas pessoas olham o lucro, porque o lucro é o excesso, é o que passa, né? Então, geralmente as pessoas que não estão na liderança, que estão mais na ponta operacional, olham o lucro e dizem assim, cara, eu estou trabalhando para dar dinheiro para aquela pessoa, né? Só que, até dei um exemplo lá no evento, que eu disse, pessoal, tem gente que começou aqui ganhando um salário mínimo, tem gente que começou aqui com um salário de estagiário, que hoje recebe um dos maiores salários da empresa. Vocês sabem como eu consegui fazer isso? Valorizar essas pessoas, conseguir pagar mais para essas pessoas? Foi por causa do excesso do lucro. Foi o lucro, foi as bênçãos que Deus foi derramando para a empresa, foi o resultado do trabalho de todos que eu consegui beneficiar as pessoas que mereciam passar por isso. E assim, eu queria muito que vocês entendessem a lógica disso, porque o lucro para uma empresa é essencial. Não olhem o lucro como se fosse assim, eu estou trabalhando para dar dinheiro para tal pessoa, para tal pessoa. Não. O dia que a gente está ganhando aqui, o lucro que se está gerando aqui é para que a gente consiga derramar mais bênção na vida de vocês. Que é mais ou menos nessa sua filosofia, só que trazendo isso para o empreendedorismo. Sim, sim. Não, e é sobre isso mesmo. E assim, porque assim, todo mundo, no fim das contas, a gente quer ter o bônus do sucesso,
mas a gente não quer ter o ônus. É. Porque, assim, e agora, porque eu passei pelos dois lados bem, eu fui muito tempo CLT e agora eu estou um bom tempo como empresário, a gente consegue ver essa diferença, assim, o nível de responsabilidade é muito diferente. Uma coisa é você, e eu sempre busquei ser, por isso eu consegui crescer, porque é sobre isso também. Tem pessoas que, infelizmente, fazem o básico do que é esperado no seu, e não tem nenhum problema nisso. Existem pessoas, e assim, toda empresa, tem um livro que fala sobre isso, esqueci o nome dele, mas toda empresa ela precisa ter pedras, que ele chama, e estrelas. Por quê? Pedras é aquela pessoa que para no lugar e fica ali. E é importante, porque imagina se sua empresa só tivesse pessoas estrelas ascendentes para subir. Ia chegar a um nível que você não ia conseguir. Como é que você vai manter? Então você precisa ter. E não tem um erro nisso. O ruim é quando a pessoa ela não consegue associar o que ela entrega, o que ela faz, com o que ela quer receber. Ela vê outras pessoas, às vezes, crescendo, galgando espaços, e ela fala, eu quero isso também, mas tu estás entregando o que? Não, eu faço tudo o que é esperado. Então você recebe o que é esperado. Exato. Mas muitas vezes é difícil entender sobre isso. E enquanto empreendedor, você tem que ter esse olhar. De olhar o que é que os outros estão me fazendo, qual é o diferencial dele, até porque você ser justo, não é você colocar todo mundo na mesma prateleira e dar aumento para todo mundo, você não está sendo justo. Você está sendo... Nivelador. Nivelador, você está indo, às vezes, no caminho mais fácil. Porque tem coisa melhor do que chegar para todo mundo, a pessoa, a empresa inteira, 10% de aumento para todo mundo. Todo mundo vai achar ruim, não vai. Mas aquele que se destacou mais, vai dizer, pô, eu sei que eu faço muito mais, estou recebendo a mesma coisa do que faz o básico. Então, é muito sobre isso. E eu acho que esse olhar, que é o que eu estou aprendendo a ter mais forte agora, já tinha um pouco disso, porque, de novo, por mais que CLT, eu geria equipes. Então, eram pequenas empresas que eu cuidava, porque eu cuidava de salário, eu que dizia se merecia mérito, merecia, claro que não saía do meu bolso, mas era eu que dizia com os argumentos por que aquela pessoa deveria ser promovida, não deveria. Eu que entregava os projetos, eu que fazia save daquele projeto, do budget que a gente tinha. Então, já era o meu trabalho isso, só que agora com outro nível de responsabilidade. E esse olhar foi o que a CRN preparou e, voltando ao assunto que a gente estava, era o que era o plano de Deus para a minha vida e que eu nem imaginava. Tão contrário que, de novo, eu nem queria isso para mim. Ou eu achava que eu não queria. Isso é bem interessante também. Às vezes tem coisas que é para a gente acha que não quer, mas a gente nem experimentou, a gente nem provou aquilo e tem uma decisão que a gente vai falar um pouco sobre isso, que isso é literalmente a definição de preconceito. Porque preconceito é um pré-conceito de alguma coisa que você teve. Você não teve uma ideia e você jogou para você alguma decisão antes e você assume aquilo como uma verdade absoluta. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, já falei isso aí, já externei isso aí para você várias vezes. E eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, que talvez pareçam até lógicas, mas eu preciso que entenda que muita gente que vai estar aqui escutando a gente não entende. E às vezes até pelo próprio nome também. Eita, o que é isso? O que é reabilitação? Né? Por que esse nome? Então, uma das coisas que eu queria que você explicasse aqui para o nosso público é o que é o Centro de Reabilitação Neurológica, qual é a missão de vocês e qual é realmente a área de atuação, qual é o foco de vocês? Não, legal. E por que esse nome até centro? Porque existem hoje muitas clínicas no nosso segmento, que são clínicas para tratar crianças com transtornos neurológicos. A grande maioria tem sido autistas por uma demanda, uma necessidade maior, mas o objetivo é tratar transtornos como um todo, alguns déficits, alguns atrasos, e a gente tem isso na clínica também. Mas desde o início, muito mais do que uma clínica, ou seja, a gente tem as especialidades terapêuticas, a gente queria ser um centro médico, a gente queria ter tudo em um só lugar. E aí daí saiu o nome de Centro de Reabilitação Neurológica, porque era um lugar onde teria as especialidades reunidas, que é o que a gente conseguiu ter hoje. Então, qual é a nossa missão? É ser um agente transformador na vida. A nossa grande missão sempre foi levar o amor de Deus que Ele dá a nós para as pessoas. Todos os dias de manhã, sem exceção, se não for eu, é Carol, minha irmã, normalmente sou eu, porque eu chego mais cedo, mas antes de abrir mesmo, de iniciar, às vezes com alguns pais já lá, a gente ora. A gente ora entregando a Deus, apresentando a Deus aquele dia, os ambientes, os profissionais, as pessoas que vão passar ali naquele ambiente. E a gente tem testemunhos de muitos pais que vão ali e falam, nossa, esse ambiente aqui é diferente. E não é mérito nosso. Assim, a gente acabou de fazer um evento agora da conscientização do transtorno do espectro autista, a gente vai falar um pouco sobre isso, e foi uma reunião de algumas clínicas que se participaram. 4 clínicas se juntaram
para fazer esse movimento, não levando bandeira da clínica, mas levando a causa, que isso é muito bacana. Mas conversando até com alguns desses diretores, donos, eu tenho a humildade de dizer, cara, eu vejo esses caras muito mais preparados que eu, sabe? Tem muito mais bagagem do que eu. Por que o nosso está dando tão certo? Porque tem algo diferente que chama as pessoas que... E a gente sente que quando você busca fazer algo alinhado com o propósito que você foi chamado, quando você busca entregar amor, quando você busca cuidar das pessoas como pessoas, e isso a gente fala em todas as reuniões que a gente faz, porque no começo, e aí em obras, é sempre assim, você briga por aquela obra, aquele negócio, você briga por aquela paciente, o paciente chegou, você, meu Deus, eu estou precisando de paciente, chega. Chega uma hora que você começa a ter tantos pacientes que, infelizmente, se você não cuidar, começam a virar números. E você fala, sai um, beleza, está quase cheio, já tem gente querendo, e você começa a tratar as pessoas com frieza, como você deve tratar números. Mas não é esse o objetivo. Ali são pessoas, assim, famílias adoecidas. Famílias que, porque não é fácil, assim, você criar uma criança hoje em dia é muito difícil. Imagina essa criança, ela tendo um transtorno, ela tendo uma dependência muito grande sua. Tem pais lá que tiveram que parar de trabalhar, porque o filho precisa de terapia todos os dias, ele faz quase todas as manhãs, todas as tardes, tem acompanhamento, que ou o pai usa isso para buscar a evolução desse filho, ou esse filho não vai ter nem a chance de regredir o seu quadro, de ter evolução e crescer. Então a gente sempre nasceu com essa missão de levar amor, de acolher, de ser um agente transformador mesmo na vida das famílias, das pessoas, de fazer a diferença, muito mais do que entregar um bom psicólogo, um bom fono, um bom terapeuta, entregar uma palavra, entregar um acolhimento, tentar sanar a dificuldade, a dor daquela família para que ela se sinta cuidada, se sinta valorizada. Porque é mais difícil para os pais do que para a criança esse ambiente e esse mundo todo. Tem uma situação que eu achei muito massa, Rafa. Eu sou consultado lá, né? Você sabe. E, em uma dessas... eu acho que a secretária mandou uma mensagem para mim perguntando se estava realmente marcado, se eu ia poder ir para aquela consulta naquele dia e tal. E no final, quando finalizou a conversa, ela sempre manda um textinho bíblico, sabe? Versículo. E, eu nunca vi isso em nenhuma clínica, certo? Então, todas as vezes que eu fui para algum médico, alguma coisa, que eu marquei uma consulta, algo, é aquela conversa fria e tchau, marcou ok, tá ok. Não, aqui, vocês não, eu acho que já é um padrão de vocês isso. Eu não sei se é só com alguns. Não, desde o começo, sempre, sem exceção. Assim, não existe uma mensagem que no final não tenha... A gente manda para todos os pacientes, é o que você recebe, mas esses pacientes eles recebem todos os dias, porque eles fazem, mas a gente manda a confirmação do dia seguinte. Que é, pai, está confirmado realmente as terapias de amanhã. Por quê? Porque se a criança não vai, a gente consegue avisar o profissional, a gente consegue remanejar, às vezes, outra criança está precisando, consegue fazer outras coisas. Então, a gente manda. No final da confirmação, a gente sempre manda um texto novo, bíblico daquilo. E a gente recebe testemunhos, relatos, assim, maravilhosos de pai. Falou, nossa, como eu precisava dessa palavra, como isso me confortou, como isso me trouxe um alívio nas dúvidas que eu estava. Isso está muito alinhado ao que a gente crê e ao princípio e o propósito que foi criado. Mais uma vez, é óbvio, é um negócio e como negócio a gente visa e que ele dê lucro. Mas nunca foi sobre isso. Nunca foi esse o princípio, o propósito do CRN. E até hoje não é. O nosso objetivo, assim, teve muitos pais que tiveram problemas e a gente continuou atendendo sem receber nada por um tempo, para que eles se ajustassem em algumas coisas, porque a gente sabia o dano que ia causar para aquilo, porque não era o que a gente ia receber. E a gente poderia estar recebendo muito mais, sendo francamente falando. Mas não é essa a essência do que a gente buscou fazer. Final, ele é a consequência. Ele é uma consequência, ele é algo importante que por graça e misericórdia Deus dá e obviamente é o que vai dar o nosso sustento. Mas não é isso o que a gente visa, não é isso que a gente busca, a melhoria que a gente faz. Tanto que, se você olhar isso, assim, a gente recebeu alguns planos de saúde para fazer credenciamento e tudo, e quando eles vêm na clínica, até a gente tenta convidar, vem, alguns não conseguem vir, mas vem um recentemente, e ele viu, assim, a hotelaria, como eles chamam, assim, a estrutura é muito diferente das outras clínicas. Isso é verdade. E por quê? Porque se eu faço uma sala menor, eu conseguiria ter mais lucro. Porque eu teria mais salas para atender. Mais pessoas, muito mais pessoas. Mas eu entregaria menos do que quanto propósito eu gostaria de entregar. Então, é um pouco dessa visão. Então, falando um pouco sobre o que é o CRN, é um centro de reabilitação neurológica. Por que um centro? Porque a gente buscou ter toda uma parte médica. E hoje a gente tem, eu digo para você, no nicho que a gente está, eu acho que nem em Recife,
quase, não vou falar absoluto, mas conversando com Josa, que é minha prima, que é médica, que é diretora das UPAs e convive muito quanto isso, ela falou, acho que nenhuma clínica, aqui não tem com certeza, mas nem em Recife, uma clínica que tenha a gama de médicos que a gente tem. A gente tem pediatra, gastro, endócrino, geneticista, neuropediatra, pneumologista, otorrino, ortopedista. Assim, é uma gama e 80% desses médicos eles vêm de Recife para cá. Assim, de verdade, se isso não for favor de Deus, eu não sei o que é. Porque esses médicos, eu estou falando de neuropediatra. A gente estava comentando e um dos temas a gente vai entrar mais nisso. Mas assim, o neuropediatra hoje, ele trabalha onde ele quiser. Ele tem agenda cheia onde ele quiser. O consultório dele, o que ele quiser fazer. Para ele estar aqui, é porque ele viu um propósito. É isso que eles nos dizem. Eu vi um sentido de eu sair de Recife, pegar 2 horas de carro para atender, onde eu podia pegar um carro 15 minutos e estar no meu consultório lá em Recife, ou 1 hora, depende do trânsito, se for longe. Mas eu poderia estar, e eu estou aqui, e quero estar aqui, me esforço para estar aqui. Por quê? Porque eu vejo algo diferente. Eu vejo um lugar sério, que trabalha sério, que não busca se adequar ao que os outros fazem, a forma de trabalhar, porque é muito difícil ser empreendedor aqui. Todos esses profissionais, Rafa, precisam de uma, nessa área, né, no caso, precisa de uma especialização específica para trabalhar com crianças que têm transtornos e... Neurodivergente, não. Assim, eles têm que ter especialização, isso é outra coisa que a gente briga muito, por exemplo. O neuropediatra, infelizmente, assim, como tudo na vida, é um comércio. Psiquiatra, entre outras coisas. Assim, como a demanda cresceu muito, tem muitos psiquiatras, que é psiquiatra de adulto, que começou a atender criança, E é um problema? Não é, mas ele não é um especialista. Porque um especialista, ele faz uma especialização. Por exemplo, todos os nossos médicos, que o nosso foco é atender criança, eles são pediatra, especializado em neurologia, especializado em pneumo, especializado em ortopedia, especializado em cada uma. Então, existe um código que é o CRM, que é o código do conselho normal, e existe o RQE, que é o código da especialização que ele tem. Então, você vai ver, se tiver algum médico, por exemplo, que você for, se ele não tem um RQE, quer dizer que ele não é um especialista. Eu não sabia. Ele pode ter feito cursos, e de novo, isso não quer dizer que ele é um mau profissional ou bom. Não quer, porque a gente sabe, tem muita gente que tem milhões de cursos e é terrível como profissional. Isso. E tem gente que tem um curso, mas é um profissional excelente. Mas é um indício de alguém que estudou mais daquele tema do que outro que não fez. Então, os nossos profissionais todos, eles têm o RQE. Então, assim, não existe uma especialização de autismo, mas existe especialização de cada área. Dentro do que ele estuda, ele aprende mais sobre aquilo. E é claro, quanto mais ele começa a atender esse público, esse nicho, mais ele vai especializando, adquirindo experiência, conhecimento, estudando a respeito disso. É porque eu acho que eu tinha visto em algum lugar que, exemplo, beleza, médico, ok, mas fisioterapeuta. Fisioterapeuta, para trabalhar nessa área, precisa de uma certa especialidade, porque tipo, a gente sabe que é diferente, né, trabalhar... Mas precisa, sim, você está certo, eu falei mais da parte médica, mas na parte de terapeutas, porque o tratamento termina sendo um pouco mais caro do que um convencional. Porque os profissionais precisam ter muito mais cursos do que o fono. Ele termina a fonoaudiologia, ele está pronto para atender como fonoaudiólogo. Mas para atender, muitas vezes, essas crianças, pelas necessidades delas, e por estudos que vão mostrando, aí o próprio neuro começa a direcionar e falar, eu quero que seja abordado esse método, essa abordagem, ele precisa ter um curso de ABA, de Prompt, de PEX, são vários cursos de POD, vários cursos que especializam eles em formas de trabalhar. Isso tem para fono, isso tem para o psicólogo, isso tem para terapeuta ocupacional. Tem curso, por exemplo, de terapia ocupacional, que é a integração sensorial de Aires, que os reconhecidos mesmo, que muitos planos autorizam, ele não tem nem no Brasil, muitas vezes. Só tem na Espanha. Uma profissional nossa, ela foi fazer na Espanha. Então, assim, tem um investimento muito alto que é feito para isso. E, obviamente, isso requer depois um retorno, uma compensação financeira. Mas, sim, respondendo, eu falei mais da parte médica, mas dos terapeutas aí, e todos precisam ter. É importante que tenha. De novo, mais do que esses cursos, até porque, de novo, hoje em dia, como em qualquer área, tem cursos e cursos. Tem cursos desses hoje que você paga, você já recebe o certificado e o curso para você estudar depois, se quiser. Então, tem cursos e tudo. Mas os bons cursos fazem diferença e, sobretudo, a experiência, o dia a dia, vai trazendo o corpo, né, para que a pessoa cada vez mais funcione e entregue o que precisa ser entregue.
Perfeito, Rafa. Uma das coisas que eu vi que você falou aí um pouco antes foi sobre a questão de um evento que vocês fizeram. Foi esse final de semana, foi? Eu queria entender se esse evento foi feito esse mês por algum motivo, porque a gente está no mês também Abril Azul, né? Uhum. E eu queria entender o porquê. Na verdade, eu não sei mesmo, sabe? Eu sei que é um mês que é focado mais para essa área, né? Mas se tem algum sentido por trás disso e se esse evento está ligado também porque é o Abril Azul. E se vocês fazem isso com frequência, Perfeito. Qual o plano disso? Assim, é o segundo ano que a gente faz, foi a segunda edição. A gente chamou de Estação com o Autismo, porque a ideia foi juntar os nomes que a gente fez na estação ferroviária, ali, então tinha a estação disso, e a estação do autismo, porque é o período realmente que é usado para trazer consciência às pessoas. Isso surgiu quando? Em 2007, pela ONU. A ONU viu a necessidade, pelo crescimento, de 2 de abril, isso não é no Brasil, isso é no mundo, 2 de abril é considerado o dia da conscientização do transtorno do espectro autista. É no mundo? É no mundo. Dia 2 de abril no mundo, foi feito pela ONU em 2007. E qual o objetivo disso? Trazer informação. Porque é algo que vinha crescendo bastante, assim, uns números, só para vocês terem ideia, há 20 anos atrás, e esses números já é alto, mas era menos, mas há 20 anos atrás, a probabilidade que tinha era de 1 a cada 150 crianças serem autistas. Agora é 1 a cada 36 crianças serem autistas. Esses são os números de hoje. É alto? É muito alto. E aí tem muitas discussões sobre isso. Eu volto já no tema, mas tem muitas discussões sobre isso. E eu não tenho uma resposta, porque assim, por que está aumentando tanto esse número? Para mim, são fatores. Um deles aumentou o nível de conscientização, o nível de estudo, o nível de informação. Então, pessoas têm procurado, pessoas que antigamente que podia ter, tinham transtorno, mas você dizia, nada a ver, isso aqui, isso é um problema dele, não sei o quê. Hoje em dia, com informações, com mais, você diagnostica mais. Então, termina tendo mais crianças laudadas com isso. Tem aspectos genéticos, é um principal fator, tem aspectos ambientais também, por exemplo, uma gestação muito complicada, um parto que precisou ser muito invasivo, fertilização in vitro, tudo isso quer dizer que teve isso, vai ser? Não, mas são indícios que podem aumentar a probabilidade de a criança vir ser autista. Então, por isso que a ONU criou em 2007, com esse objetivo, de trazer consciência, de trazer luz para esse tema, de ser uma forma de acolher essas famílias, de cuidar delas, de ir nas escolas, na parte de estudo, de educação, para trazer sobre isso. E por que azul? Azul terminou sendo escolhida a cor, primeiro, porque a probabilidade de menino ser autista é muito maior do que menina, é 4-1, é a probabilidade de um menino ser, como azul é uma cor que naturalmente acalma as crianças autistas, elas ficam mais tranquilas com a cor azul. Então, a junção disso fez eles usar essa cor como uma cor predominante, e aí chama-se de Movimento Azul, Abril Azul, mas é o mês da conscientização. E nesse mês, muitas coisas acontecem no Brasil, no mundo, de buscar trazer informação. O tema até dessa vez agora era justamente isso, assim, informação traz empatia, e empatia gera respeito. E é exatamente sobre isso. Porque quando você tem informação sobre um tema, você começa a entender um pouco melhor que aquilo. Por exemplo, você já não começa a julgar aquela mãe da forma que está cuidando, você já não começa a julgar aquela criança na forma que ela está lidando, porque não é uma escolha dela, não é ela querer estar daquele jeito. Você começa a entender o que é que pode potencializar o que ela está sentindo ou pode reduzir o que ela está sentindo. Então, quando você traz isso, você traz muito mais empatia sobre o tema. E você sendo mais empático, você começa a respeitar muito mais a causa e as pessoas sobre isso. Então, existe no mês, em Recife teve muitos movimentos, já tem, e aqui a gente se juntou, o ano passado foi o primeiro, esse foi o segundo, já foi bem bacana. A gente tem uma ambição de tornar Caruaru, mesmo não sendo capital, assim como um centro de conscientização, de trazer mais pessoas, mais empresas, para investir na causa, para falar sobre a causa, para trabalhar sobre a causa, porque a gente vê como essas famílias se sentem acolhidas nesse tipo de evento, de terem voz, de poderem ser escutadas, das pessoas poderem entender que não é um luxo, não é eu quero ter isso aqui, esse benefício por isso e por isso, mas é uma necessidade.
Então, com isso, a gente fez. E a gente decidiu fazer no dia 13 de abril, foi uma data que a gente achou bacana para fazer. E a gente fez dessa vez uma pequena caminhada, a gente saiu do INSS ali, pela ciclofaixa, até próximo do nome Caruaru. Lá a gente tinha todos, brinquedos, informação, diversão. Foi bem bacana, com esse intuito mesmo, de acolher mais essas famílias e de trazer mais luz sobre o tema. Porque a gente sabe que é exatamente sobre isso, né? Quanto mais informação, engajamento você consegue, mais o tema vai ficando famoso e até as mídias têm mais interesse em falar sobre aquilo. Falando mais sobre aquilo, mais pessoas vão poder conhecer sobre a causa. Esse projeto, Rafa, é um projeto CRN ou é um projeto Não. que engloba mais, esse projeto mais empresas? A gente chamou todas as clínicas de Caruaru. Algumas, por indisponibilidade, por qualquer outro motivo, não quiseram... Independente se ela trabalha na área ou... Não, todas da área. A gente chamou todas as clínicas que cuidam de crianças do espectro. Chamou, convidou todas. Algumas falaram tinham interesse, outras falaram que não. Então, 4, que foi o SEM, a desenvolver o Instituto do Autismo e a gente, o CRN, abraçaram e falaram, não, vamos fazer junto com o intuito, e assim era a camisa, assim foi todas as propagandas, a gente não falava sobre, o objetivo não era falar sobre o CRN, não era vender o CRN, mas era, em conjunto, falar sobre a causa. Perfeito. Dizer que não existe, dentre as empresas, muito mais do que a concorrência, que ela existe e é saudável e faz parte em qualquer segmento, mas existe uma causa muito mais importante por trás. E a gente queria defender sobre isso. A gente já se organizou, a gente quer fazer para o ano que vem algo muito mais estruturado. A gente já organizou que esse ano, em outubro, a gente já vai começar a falar sobre isso, para a gente ir nas empresas, fazer projeto, ir nos órgãos da prefeitura, que nos apoiou muito nos 2 anos, mas conseguir ainda mais apoio para que no ano que vem a gente consiga entregar algo que mobilize ainda mais a cidade e as pessoas. Já digo aqui para você, pode contar com a gente. A gente quer fazer parte disso. Eu até falei que eu soube muito em cima Ficou muito na hora. Mas pode contar com a gente. É um projeto muito bonito, muito lindo, né? Você sabe que eu sou fã de tudo que vocês fazem. E pode contar com a gente. Que a gente quer saber quais foram os desafios enfrentados na construção de uma clínica, né? Dessa aqui no Brasil, não só pensando na questão de Caruaru, se vocês tinham noção da dificuldade que poderia ser, né? A questão da abertura, da conscientização. A gente sabe também que como você mesmo falou aqui, os profissionais, por terem especialidades específicas, também são profissionais mais caros. A gente sabe também que, de modo geral, tem toda essa questão burocrática, questão de plano de saúde. Outra coisa também que eu queria que você falasse, a dificuldade das pessoas terem acesso a esse tipo de tratamento, se existe tratamento pelo SUS ou só particular, se vocês atendem também pelo SUS, se tem algum tipo de parceria com prefeituras ou algo do tipo, para que as pessoas possam entender um pouco mais desse trabalho da CRN também. Legal. Assim, o desafio inicial é o desafio, acho que, de qualquer empresário no Brasil. Assim, é muito difícil você gerar negócio com a política, com o que a gente tem hoje, assim. De verdade, assim, e você só tem essa ideia e essa proporção quando você realmente está fazendo. Em tudo, desde alvará, de licença, o volume de taxas, muito burocrático, muito caro. Assim, coisas só para vocês terem uma ideia, a gente vai no órgão para deixar tudo regularizado, a gente tem esse princípio, a gente faz tudo, busca fazer tudo realmente correto. Mas, primeiro, porque deve ser assim, Isso. Mas segundo, porque a gente também acredita. Mas só para você ter uma ideia de coisas, por exemplo, no começo a gente atendia de 8 às 18. Com o crescimento, com a necessidade, a gente começou a atender de 8 às 21h30. E isso a gente nem se atentou, não foi regularizar isso para ficar, que o horário aumentou A gente falou, a partir de agora, só para deixar informado que a gente atende isso. Gera uma taxa absurda que você tem que pagar só porque você está atendendo mais. Porque você está usando, sei lá, mais iluminação pública, mais serviço, mais segurança, coisas nesse sentido. É sério? A vigilância sanitária, inclusive, ela cobra um valor a mais. A mais porque seu turno é maior. Eles vão ter pessoas à noite acompanhando? Não. Vão fazer alguma então coisa? É isso que eu ia dizer. É exatamente Muitos isso. bares e restaurantes daqui de Caruaru colocam seu horário de funcionamento das 8 às 6, justamente para poder pagar um valor mais barato. Porque a taxa de trabalhar o adicional noturno é muito mais cara. Pois é, então é esse tipo de coisa. E assim, aí muita gente termina não colocando. A gente não colocou no começo que não sabia. Quando a gente soube, a gente falou, vamos fazer. E falaram, vai ter taxa. Falou, tá, mas vai ficar certo.
vamos fazer. Mas é esse tipo de coisa, e não é só isso, assim, para você conseguir um alvará, uma licença, junta bombeiro, isso aí é surreal. E no nosso meio, ainda mais que envolve saúde, clínica e tudo, ainda é mais burocrático ainda. Você quer tirar, mas tem a dificuldade. Você quer fazer o Exato, processo você quer certo, mas fazer, você tem a dificuldade de Existem receber barreiras aquilo. de deixar o negócio fluir mesmo. Exato. Então, assim, esse é o primeiro, a dificuldade de se ter a clínica, que isso qualquer um passa de qualquer meio. É o meio burocrático e oneroso do governo, e da política, enfim, do Brasil mesmo, do que a gente tem, do processo brasileiro. Isso é brasileiro, do que a gente tem. Mais do que isso, aí entra na dificuldade de gerir pessoas, profissionais escassos, porque como são especialidades mais específicas, não tem tanto no mercado. Como o crescimento também foi muito acelerado, esses profissionais ou as faculdades, inclusive, não acompanharam muitas vezes esse crescimento. Então, tem especialidades que é raro você conseguir. Às vezes você vai, tem pessoas que dizem assim, eu estou querendo contratar, tu quer conversar? A pessoa fala, não, estou no meu lugar, não quero nem conversar. Não tenho interesse de ouvir nem proposta assim para ouvir. Nem para ouvir. Nem para ouvir, para saber. Vai ser, não, eu estou bem aqui, e às vezes é bom porque está no lugar que está gostando de tudo. Mas, assim, ela tem tantas oportunidades nesse sentido que às vezes é difícil você conseguir um profissional e você manter e você gerir. Por exemplo, hoje a gente tem mais de 60 profissionais nisso. Aí imagina você gerir isso tudo, até porque pessoas adoecem, faltam, e aí como é que essa criança vai ser atendida? E a criança tem a necessidade, e surgem problemas de qualquer empresa. Então isso é outra dificuldade, outro desafio de fazer as coisas acontecer, de você negociar com o plano de saúde é bem difícil. E a gente entende o lado do plano de saúde também, quanto empresa, quanto negócio. Para ele também é um boom de alguma coisa que surgiu, que não existia e não tinha, mas é bem difícil. Por exemplo, você tem você tem que ter uma média, uma máxima. Tem planos que você já atendeu, tem planos hoje que eu tô agora, eu não recebi agosto do ano passado ainda. Não recebi. Agosto do ano passado. Esse todinho, inadimplente. Inadimplente. Aí você vai recorrer, você vai, não, vamos pegar, vamos acertar. Aí você tem algumas opções. Você tem assim, eu vou parar de atender. Poucas vezes a gente já fez isso, mas já fez porque chegou num ponto que, cara, até para ver se o plano, até para ver se o plano se mexe assim, porque quando acontece isso, aí daqui a pouco eu falo um pouco mais da parte jurídica de lei, que aí entre os órgãos reguladores como a ANS e juízes para poder resolver. Mas a gente tem uma preocupação tão grande com as crianças que muitas vezes a gente retarda o máximo possível isso. Porque a gente sabe quanto é triste. A gente vê assim na cara do pai. Imagina, o esforço que é você conseguir o atendimento. Você conseguiu. Você está vendo a evolução do seu filho. Do nada, eles param. E essas crianças, principalmente a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas do 0 aos 6, 5 anos, é a fase da neuropatia, do cérebro estar crescendo, dos neurônios estarem gerando novas conexões. Por isso que a gente vê nossos filhos, nossas crianças como um todo mesmo. É simples, pega uma criança de 2 anos hoje e dá o celular para ela, nunca viu, dá a primeira vez para ela, dá para minha mãe de 70 anos. Minha mãe até hoje não faz coisa que meu filho faz que você não acredita que ele faz. Por quê? Porque a facilidade e velocidade, ou seja, se nessa fase você descobre e você atua, por isso que você vê, a gente vê muitas vezes assim, o neuro, nossa, é muita terapia que ele pede. Mas por quê? Porque além da necessidade, ele está tentando gerar o máximo de estímulo que a criança pode receber para tentar acelerar o que pode naquela fase. Porque depois daquilo, quer dizer que ela não vai evoluir? Vai. Mas como a gente, num aprendizado, qualquer coisa, é outra velocidade. A aprendizagem, ela tende a é cair, outra, assim. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado, porque geralmente quando o neuro passa muita terapia, caramba, sabe que realmente é necessário, mas o objetivo é a questão de você gerar mais estímulos, de praticar mais aquilo, para que a criança que já tenha dificuldade, que ela consiga evoluir. Então, esse é outro desafio, o plano de saúde. Eu acho que esse é tirando o início, que é o burocrático, eu acho que é o convívio com o plano de saúde, assim, essa relação não é fácil. Cumprem os acordos, obviamente fazem, cada um do seu lado, mas é bem difícil, bem oneroso. Eu acho que são os desafios maiores que a gente sofre, acho que no dia a dia mesmo do CRN. E na CRN tem, exemplo, questão de SUS ou parceria com a prefeitura ou algum órgão? Nós não temos parceria com a prefeitura. A gente até conversou sobre isso, até existe um desejo, depois de fazer algo que possa se juntar. Existem algumas dificuldades. E qual foi a nossa maior dificuldade no começo? De fazer sobre isso, que a gente freou um pouco. É a questão de valores.
Porque a prefeitura e verba, e infelizmente, isso não é muitas vezes não é o desejo, mas da verba que ele tem para a quantidade de pessoas que ela tem que atender, ou ela consegue ter um serviço um pouco, e às vezes um pouco de menor qualidade, mas aí um preço mais acessível, eu consigo dar mais volume, ou eu não consigo entregar. E o que a gente queria fazer, o que a gente está proposto a fazer e entregar, a gente conversou com algumas prefeituras, não daqui de Caruaru, mas de outras regiões que queriam levar o projeto, que queriam fazer, mas quando a gente sentou, a conta não fechava do que a gente conseguia entregar. E não é dizer, eu quero que você quer entregar a excelência da excelência. Não, a gente queria entregar um mínimo, mas dizendo assim, eu vou conseguir fazer alguma coisa que vai funcionar. Porque só para vocês entenderem hoje, em alguns relatos que a gente pega, em tratamento de crianças assim, pelo volume que tem, a dificuldade, a escassez das prefeituras e tudo conseguir, existem filas para essas crianças serem atendidas, e são filas absurdas, de anos às vezes para você conseguir, e quando consegue, na maioria das vezes, e muitas vezes, na AME da vida, nesses núcleos assim, muitas vezes as crianças elas têm no máximo 3 a 4 meses de atendimento, e depois elas param. Por quê? Não dá nem tempo de... Exatamente. É o tempo que a gente considera normalmente 2, 3 meses para uma criança ela começar a pegar engajamento, se acostumar com o profissional, criar o vínculo que precisa. Pronto. Mas por que eles fazem isso? É uma forma de girar a fila. Porque isso é outra dificuldade. Porque esses são atendimentos que eles começam e não tem fim. Eles são contínuos. Porque o autismo hoje... Mas ele essa questão, Rafa, de você começar, exemplo, tudo bem, eu entendo essa questão do que é necessário fazer esse rodízio, até porque tem outras pessoas na fila, mas você começar um tratamento 2, 3 meses, 4, isso não é pior e depois você deixar? Porque a criança cria uma expectativa também. Você tem que pensar que ali é uma criança. Mexe com o emocional da... Mexe, exato, Com com o todo pai, mundo. né? Porque, tipo, quando você trata uma criança assim, você sabe que a ligação que tem ali com a família que envolve, porque tipo, todo mundo termina se envolvendo, porque fica a criança muito dependente dos pais, dos avós, das pessoas, dos cuidadores. E a partir do momento que você corta, você tira toda uma esperança daquela pessoa. Não, sim. É porque assim, o que você está dizendo é isso mesmo. Mas é aquela linha. Para quem não tem nada, infelizmente, eu tenho alguma coisa, é o que eu posso ter. Porque essa mãe, por exemplo, que está precisando desesperadamente e a criança necessita, nesses casos, infelizmente, ela tem duas opções. Ou ela fala, eu vou nesse caminho e vou ter alguma coisa e vou tentar depois ter de novo, vou ter mais, ou eu vou dizer, eu não vou ter nada. Eu vou ficar sem nada. Vou tentar, né? O tempo inteiro, porque... Exato. Mas, assim, isso é uma realidade hoje. Assim, para as clínicas hoje, já tem sido difícil muitas vezes conseguir dar conta da demanda, do que vem, mesmo vindo de plano de saúde, ou às vezes particular. Imagina um sistema como sistema único, que é uma demanda absurda. É muita gente, é difícil você conseguir profissionais, é difícil você conseguir a verba suficiente, é difícil até você conseguir a infraestrutura necessária para você conseguir atender essas crianças. Então, assim, é bem difícil, é bem difícil. A gente acompanha, às vezes, algumas mães, quando a gente consegue, a gente tem algumas que a gente faz como ação social para tentar ajudar, mas tem outras que a gente vê que não tem muito o que fazer, a gente tenta dar orientação, mas é bem difícil. E hoje, pelo menos por enquanto, a gente não tem nada ainda com parceria de prefeituras e tudo. Temos um desejo de poder ajudar mais e atender mais dessa forma de encaixar. Uma pergunta muito genuína, Rafa, é sobre... Porque, assim, óbvio, né, é muito difícil essa questão da parceria do SUS com a CRN. É uma pergunta realmente genuína da minha parte, é saber se o SUS ele oferece esse serviço, mas aí, é óbvio, né, nos seus centros de atendimento, não de fato, mas é porque realmente eu não sei, e assim, talvez possa ser que pessoas que tenham essa dificuldade em casa e não saibam onde recorrer, e não tem uma clínica próxima, né, enfim. Mas aí, se a prefeitura, se o SUS ele consegue oferecer esse tipo de serviço. Sim, o SUS oferece, como a gente falou, dentro das limitações e tudo, mas ele oferece. É um serviço que é oferecido até porque ele é obrigatório. O autismo ele foi caracterizado como uma deficiência no sentido de você receber tudo que a lei para o deficiente recebe. Então, por exemplo, ele tem direito a passagem, a não pagar impostos na aquisição de um veículo, por exemplo. Ele é isento de imposto. Tanto ele como... E aí, municípios têm aposentadoria também. Ele tem direito a apoios como passagem de graça, não para ele, mas para o acompanhamento também. Os pais, quando comprovado e tem tudo, eles têm redução de carga horária nos seus trabalhos para que consigam acompanhar as suas crianças nos órgãos públicos que trabalham. Eles conseguem. A gente tem pai na clínica que conseguiu isso, então ele tem a jornada reduzida,
para que ele consiga acompanhar. Então, tem muitos direitos, a gente vai falar um pouco mais desses direitos aqui também, mas e o SUS oferece isso porque é obrigatório. A dificuldade, assim como muitos serviços do SUS, é você conseguir o serviço mesmo pela... um pouco defasado e não consegue entregar pela demanda. 100%. E aí a gente sabe que envolve muita coisa de política, né? O quanto se investe nisso, o quanto realmente de verba é colocado verdadeiramente, porque aí a gente sabe sobre política, como tudo, sobre corrupção, envolve todas essas coisas. Infelizmente, isso é enraizado. Infelizmente, quem mais precisa acaba sofrendo mais com a bem falta mais. de E aí termina priorizando verba, às vezes, para as coisas que, para a conta dele, faz mais sentido do que para a saúde, educação, que deveria ser o primordial. Então, fica no... Aproveitando o gancho, Ava, que você falou aí sobre a questão de alguns direitos, né? Sobre a questão dessa que a gente falou aqui da aposentadoria, né? Como é que acontece para uma família que tem uma criança com autismo ou algo do tipo? Ela tem direito, a mãe tem, o pai tem, ou só a criança tem? Se eles recebem Bolsa Família, se perde a Bolsa Família, se realmente for para o lado de aposentar a criança ou o pai, como é que procede? Existem alguns benefícios, como a gente comentou aqui, né? Tem esse da carteira, recebe uma carteira de identidade especial que dá direito à priorização em filas, em estacionamento, dá direito, que isso é uma das coisas... Pai e mãe ou só... A criança, mas quando dá direito a isso, por exemplo, normalmente uma criança dessa ela nunca está só. Então, Isso. o pai que está com a criança acompanhada, como uma mãe gestante, como uma mãe de colo, ele também tem o direito de priorização na fila, de estacionamento exclusivos, para poder parar o carro que facilite a locomoção, a passagem tanto para ele como para a criança, para os pais, acompanhantes no caso da criança, passagem também gratuita, isenção de impostos, como a gente comentou. Tem um que eu acho bem interessante, porque ele funciona muitas vezes ao contrário, infelizmente, mas uma criança autista, por lei, ela tem preferência na matrícula, na escola, perto da sua rua. O que acontece hoje, infelizmente, e muitas vezes por falta de informação, de pessoas capacitadas, é que elas sofrem barreiras para conseguir entrar na escola. Por exemplo, muitas escolas, e eu tenho mais acompanhado as escolas particulares, mas é pior ainda na rede pública, mas muitas escolas particulares, infelizmente, por não ter pessoas, não ter o conhecimento, não ter realmente ciência como tratar e como fazer, eles não aceitam essas crianças. É óbvio que eles não dizem que é por esse motivo, mas a gente pega relatos de pais e mães de N situações que criam para dizer que não consegue atender, que não tem vaga naquele horário, naquela sala, naquela turma. Então, é uma briga, muitas vezes, pais, inclusive, às vezes, entram na justiça para conseguir algo que é o direito seu. Algo que deveria ser inerente, pelo contrário, deveria ser facilitado para atender. E por que isso? E, não, assim, o Brasil, os Estados Unidos sofreu mais com isso e estão se arrumando, porque há mais tempo tem isso. Mas existe e eu já falo do direito dele, tá? Só pegando o gancho, mas eu falo do programa melhor. Mas existe um tema que está ligado com isso aqui também, de direitos, com plano de saúde, escolas, que é um acompanhante terapêutico. Alguém que acompanha na escola a criança. Por quê? Porque uma criança dessa, ela precisa de um acompanhamento diferenciado. Por quê? Porque muitas vezes ela tem muitos atrasos pré-acadêmicos que ela deveria ter desenvolvido naturalmente e não conseguiu, que naquela faixa etária ela já deveria fazer. Como, por exemplo, pegar num lápis. Tem muitas crianças dessas que ela não conseguem pegar, ela não tem a pinça que chama, pinça fina, que é pegar num lápis. Como é que se faz isso? Quando se tem um acompanhamento, quando tem alguém, faz um lápis adaptado, pega aquele lápis bem grossão, porque ela não consegue pegar fino, ela pega melhor. Material em escola é para ser adaptado para que a criança consiga fazer. Por exemplo, a gente teve caso em uma escola particular, que depois a mãe tirou, que a mãe ficou chateada, tirou da escola, porque tem as avaliações semestrais que toda escola faz. E aí zerou aquela criança em tudo. Deu 0 para ela em tudo. E aí a gente foi tentar entender como clínica e tudo. Por exemplo, uma das coisas essa criança ela é não verbal, ou seja, ela não verbaliza, ela não fala. E qual era o objetivo? Falar a palavra azul. Ela estava aprendendo as cores e tinha que falar azul. Uma criança não verbal jamais vai falar azul. Mas se chegasse para ela e falasse assim, onde é que está o azul? Ela apontava, azul. Então ela aprendeu o que precisava aprender. Ela só verbaliza de outra forma. Quando a gente não tem essa
essa sensibilidade, e não trabalha a inclusão de fato, porque assim, muitos lugares que diz que são inclusivos, na verdade eles têm uma sala à parte que recebe essas crianças. Isso não é inclusão. Segregação. Exatamente. Segrega, Incluir é você conseguir trazer a criança para o meio. No âmbito social. Exatamente. Então, por não ter esse conhecimento, depois até a escola falou, putz, isso é verdade, a abordagem não foi legal e tudo, mas falta sobre isso, sobre esse entendimento. Então, por mais que seja um direito da criança, a escola não se tem. E esse acompanhamento que eu estava falando é uma grande briga hoje com os planos de saúde de escola. Porque existe o assistente especializado escolar, que deveria ser a escola para fornecer, e as escolas falam que não tem condições de fornecer isso, por recursos, por tudo. E tem um acompanhante terapêutico, que é uma pessoa mais especializada, com cursos, que normalmente é as clínicas e o plano de saúde que deveria fornecer. Mas, por não estar no rol da ANS, não ser um item obrigatório, porque assim, o rol da ANS, não sei se sabe, mas ele diz qual é o mínimo que o plano de saúde tem que atender. Só que aquilo é o mínimo. E aí, obviamente, o plano de saúde fala, então, isso aqui é o meu máximo. Então, se eu sou obrigado a fazer isso, é isso que eu faço. Então, eles não fornecem. Hoje em dia, acompanhamento terapêutico, até porque, obviamente, é caro. E por que é caro? Porque é um profissional que fica 20 horas na semana com a criança. Então, o custo termina sendo alto. E, de fato, é um custo alto. Mas é uma diferença, assim... É uma criança com uma criança sem, é outro tipo de desenvolvimento. Até porque a profissional está 20 horas. Ela vai estar conversando com a escola, vai estar preparando o material da criança, moldando para que a criança aprenda dentro das limitações dela. Dentro do que ela consegue alcançar, ela alcança. E não ela fica escanteada e receba, por exemplo, o mesmo material que toda criança recebe. Ela não consegue escrever. Então, se eu tenho um material que ela vai fazer a mesma coisa, colando, adesivando, ela vai entregar o que precisa, vai aprender, mas não vai conseguir fazer só igual às outras. Nesse caso, Rafa, eu nem sei se é permitido e talvez até possa pegar mal a pergunta, mas é interessante para que todos possam entender melhor. O colégio, ele poderia cobrar um pouco mais caro para esse pai ou para essa mãe que quer colocar naquele colégio, enfim, porque aí, tipo, o colégio poderia dizer assim, pronto, com esse valor aqui eu consigo colocar alguém, né, com essas características para poder dar um suporte melhor e adequado para seria, pra digamos, criança. se tu fosse olhar o racional matemático, seria o mais fácil e lógico. Isso. Mas não pode. Até porque isso é você segregar e dizer assim, você tem uma mensalidade, mas para você é diferente. Por quê? Porque eu tenho que pagar diferente. Porque o meu filho é diferente. Ele tem uma demanda diferente, mas assim porque qualquer outra coisa. Se meu filho, por exemplo, é muito bagunceiro, ele quebra as coisas, eu vou dizer, ó, o filho estuda aqui, mas tu vai ter que pagar mais caro porque ele danifica muito mais material que os outros. Você ia dizer, cara, não faz sentido isso. Tudo bem que tem que ter uma educação, tem que ter, mas não deveria. Então, assim, por lei, inclusive, isso não pode. Assim como o plano de saúde, por exemplo, que aconteceu agora e muitos tiveram que reverter, juízes já deram favorável, por exemplo, por conta desse boom, pais que tinham crianças autistas, eles mais que dobraram o valor do plano de saúde. Dobraram para tentar chegar numa conta matemática melhor. Só que, de novo, você não pode aumentar. Por quê? Porque você chega a fazer, que é o que muitas vezes querem fazer, aí você chega a tentar, de uma forma sutil, induzir a pessoa a sair. Porque ela vai chegar, por exemplo, hoje tu paga 500, aí vou dizer, a partir de agora é 1.500. Vai dizer, eu não tenho condições de pagar 1.500. Ah, então que pena, cara. Então para de pagar o plano, porque tu não tem condição, entendeu? Era uma pergunta que eu tinha para fazer, Rafa, e na verdade eu tenho várias perguntas sobre a questão dos tratamentos mais... eu já volto, tá no BPC, que é um programa pra gente falar. A gente tá com ele aqui, eu queria realmente entender sobre ele e sobre alguns benefícios que o Estado ele traz para a criança, né? Mas antes disso, era justamente isso. Até onde os planos de saúde eles são obrigatórios, eles são obrigados de fato a incluírem isso, se hoje em dia são, se existem alguns que não são, se existe algum motivo para isso, enfim. Não, existe. Assim, os planos eles são obrigados a atender todas as terapias que a criança precisa e que o neuropediatra passa. Existe o rol, e esse rol tem sido ajustado, inclusive, por exemplo, terapias como musicoterapia, ele não era dentro do rol, e aí o plano não era obrigado. E aí foi sim entendido os benefícios da musicoterapia e o ganho no tratamento. Então, foi incluído também, e hoje, os planos... Mas tem terapias como, por exemplo, o acompanhamento terapêutico que eu comentei, ele não está dentro do rol. Terapia alimentar ainda hoje não está dentro do rol. Nutricionista sim, mas terapia alimentar não, que é uma terapia de fato. Semanalmente, ela faz 1 vez, 2 vezes por semana. Por quê? Porque as crianças autistas, como um todo, e também não é regra, até porque cada criança autista, ela é uma criança, assim como cada um de nós somos um, então
não existe algo que é massificado, mas a grande maioria apresenta o quadro de seletividade alimentar, com texturas, com sabores, com gostos. Então, essas terapias fazem uma diferença absurda, mas o plano não é obrigado a cumprir. O que é que eles são obrigados a cumprir? Tudo que está no rol. Saiu uma decisão do STJ, do STF, há um tempo atrás, porque os planos eles queriam limitar a quantidade de terapias que as crianças iam fazer. Por exemplo, tem algumas, até hoje, tem nutricionista que fala assim, o plano diz assim, eu sou obrigado, que de novo vai por rol mínimo, a cobrir 12 consultas de nutricionista no ano, que é uma por mês. Se você quiser fazer 3, eu não sou obrigado a fornecer. Então, eles usavam essa regra para as terapias. O médico pediu 10 e falou, não, eu sou obrigado a fazer uma por semana, então eu vou liberar uma. Então, teve um entendimento que não poderia ser assim e que era obrigado a cumprir o que o neuropediatra pedia em laudo. Inclusive, eu não sei se é amanhã, ou tá para sair, voltar essa discussão para o STF, porque os planos estão brigando para derrubar isso aí. Para que volte a que eles não sejam obrigados a fornecer o que o médico pede. E é uma luta tão grande assim nesse sentido, porque o que é que os planos começaram a fazer? Só para ter uma ideia. Eles criaram agora uma junta médica, que é o seguinte, o neuropediatra, que é o que atende a criança, que acompanha a criança, ele passa o que a criança precisa. Por exemplo, 4 de psicologia por semana, 3 de fono, 2 de TO, um exemplo. Aí o plano recebe, eles analisam e acham que é muito. Simplesmente acham que é muito. Aí eles vão para uma terceira pessoa, para ter um desempate, que é uma junta médica que eles contrataram, e essa junta médica analisa e fala, acho que faz sentido, acho que para o bem-estar da criança, para que ela tenha tempo social, no lugar de 3 que o médico passou, eu só vou liberar uma, porque eu acho que é muito 3. E aí libera uma e pronto. E aí o que é que você tem que fazer? Eu, quanto clínica, se eu recebo isso, eu tenho que cumprir, porque eu não posso atender mais que isso. E os pais, infelizmente, têm que ir para a via judicial para conseguir reverter isso. Reverte porque não faz sentido. Imagina, você tem um médico, senão, de novo, não precisava do neuropediatra. Você ia para o plano e dizer, eu acho que ele precisa de quê? Passa uma receita de bolo aí, porque nunca viu a criança. Como é que vai dizer se ela precisa de mais ou menos alguma terapia? Mas essa é a luta. E, de novo, o plano de saúde do seu lado, com suas necessidades também, seus motivos. A gente fica no meio quanto clínica, e os pais brigando pelo aquilo que precisam ter. Porque, de novo, eles não queriam estar tendo que ter essa briga. Eles estão brigando porque o filho dele necessita daquilo. Assim como seria para qualquer outra necessidade que ele tivesse junto do plano. Ele está pagando para poder usufruir e ter o melhor serviço que o plano diz que fornece e pode fornecer. A gente estava até comentando ontem, os novos planos hoje, para você ter uma ideia, para uma criança. Para a criança como tudo, eles só estão pegando se fizer junto com o pai, e ele diz assim, para médico, coisa normal, não tem coparticipação, mas para terapia tem coparticipação de 65%. Ou seja, o valor que você paga, 65% a pessoa vai ter que pagar de coparticipação. Que é um valor que, inclusive, também, por lei, não poderia ter quando você junta o valor. Porque existe lei de um teto do que uma pessoa pode pagar de coparticipação. De novo, qual o intuito disso tudo? É não inviabilizar. Porque senão chega um ponto que ela diga, eu não vou fazer porque eu não tenho condição de pagar, de arcar com isso. E teve até uma situação, falando de plano, que eu acabei de lembrar, que o meu filho ele faz algumas terapias, e o plano ligou oferecendo um up, né, digamos assim, e só que não olhamos o contrato, não analisamos o contrato, e lá no contrato estava cortando as terapias. Porque como ele fazia muita terapia, estava ficando caro pro plano, né? E quando foi esse up, a gente viu que eles tiraram a terapia. Então cortaram e a gente teve que ir pro particular, né? Por quê? Porque eles começaram um tempo eles falaram que não aceitavam mais crianças que tivessem autismo, e consideravam que, se depois descobrisse, consideravam como uma doença pré-existente. E por lei, realmente, se você faz um plano, por exemplo, você tem um câncer, um tumor, e você está fazendo o plano e falando, você tem alguma coisa? Você fala, não tenho nada. E aí o plano faz. Aí, 3 meses depois, fala, o câncer vai, pelo que está vendo aqui, não é de agora, é de 1 ano atrás. Eles consideram que você foi desleal, era uma doença pré-existente que você não falou, e eles têm o direito, eles podem cancelar o seu plano. E eles estavam usando isso com o autismo também. E aí foi entendido também, dito que assim, o autismo não é uma doença, é um transtorno. Por ser um transtorno, não pode se caracterizar na parte de doença pré-existente. E aí saiu. E aí eles começaram, o que é que eles fizeram agora? Então, tá bom, então vamos para a coparticipação. E aí jogaram essa coparticipação para tentar equilibrar o que eles precisam equilibrar aí de crianças com essas necessidades. Falando nisso, Rafa, em todo esse cenário, eu queria entender a importância
né, de você procurar um diagnóstico, né, o mais rápido possível. Porque assim, você falou que pegando aqui de alguns anos para cá, aumentou muito a quantidade de casos e talvez por falta de informação, que antigamente podia até ter o mesmo número, mas por falta de informação. Então, para as pessoas que não entendem, como eu também, qual seria o médico que você deveria procurar? Se na CRN vocês também fazem essa análise, né, para saber se aquela criança, inclusive até adultos, minha irmã, por exemplo, ela descobriu que ela tinha, que o autismo tem os níveis, né? Aí, tipo, eu não lembro agora de cabeça qual o nível da minha irmã, mas ela já foi descobrir, já velha, assim, depois dos 30 anos, que ela tinha um certo nível de autismo e foi exatamente num teste que foi feito. Então, queria saber também se na CRN vocês atendem, se atendem também adultos ou só criança, né? Para que as pessoas possam verificar isso, porque hoje também está em alta também a questão do TDAH, muita gente acha que tem, que não tem, pelo seu perfil. Queria que você falasse um pouquinho disso aí, a importância de você realmente... Nessa parte de diagnóstico para o autismo, o nosso foco é atender crianças, até porque a gente tem neuropediatra, então a gente atende normalmente de 0 até 15 anos. É o que a gente atende. E assim, é fundamental. Quem são os médicos ou quem normalmente lauda e quem diagnostica? É o neuropediatra ou o psiquiatra. Os dois conseguem fazer isso. Na maioria das vezes a procura é maior no neuropediatra e muitas vezes quando o neuro entende que essa criança, além do autismo, ela pode ter algum outro transtorno, precisa de algum outro tipo de medicação, acompanhamento, normalmente ela indica também para o psiquiatra para ter esse acompanhamento. Mas os dois podem laudar e é válido o laudo dos dois. Então a gente tem neuropediatra e psiquiatra. Esse é o primeiro passo que todos os pais precisam ter. O quanto antes, melhor, aquilo que a gente falou, por conta da plasticidade neural que as crianças têm. Então, dos 0 aos 3 anos é a idade que mais se apresenta as características que é a característica de comunicação. Normalmente são crianças que não interagem bem, não vivem muito com amigos, não ficam muito em roda de amigos, gostam muito de brincar sozinhos, de ter coisas muito individualizadas, têm dificuldade de perceber feições no nosso rosto, sorriso, mudanças de comportamento, eles não têm essa característica. São crianças que muitas vezes você faz aquelas brincadeiras de ironia, de coisa assim, eles não conseguem distinguir que você está sendo irônico, ele tem essa dificuldade de perceber. São crianças que, por si só, elas têm muitas vezes agitação motora, então muitas vezes elas fazem muito flapping, balançam muito as mãos, mexem muito a cabeça, gostam muito de ficar brincando, girando o mesmo brinquedo. Elas têm muito apego, na maioria das vezes. De novo, tudo isso não é porque tem uma característica que é um autista, mas são indícios que fazem você era justamente isso que eu te perguntava, entender. Provavelmente quem está assistindo às vezes tem um parente ou tem alguma criança ali que tem demonstra isso, só que não sabe identificar, né? Acha que é outra coisa, enfim. Exato. Muitas delas são não verbais ou têm atraso na fala considerável de atender. Elas têm um hiperfoco muito grande. Então, assim, se ela gosta de um brinquedo, gosta daquilo, aquele é o brinquedo dela por muito tempo, por uma necessidade muito grande de poder usar aquilo, de querer fazer. Então, são características que quando os pais começam a perceber nisso, nas crianças, principalmente, por exemplo, você chama a criança pelo nome e muitas vezes ela não responde. Você faz um som, um gesto e aquilo não chama a atenção. Ela está em outro mundo, em outro foco e atenção. São características mais fortes que, essa criança pode ser que ela tenha algum transtorno e é importante observar aquilo. Então, com esses sintomas ou com esses indicadores, acho que esse é o nome melhor, é recomendado que se procure. Muitas vezes, quando pais nos procuram, muitas vezes recebe assim, eu quero que meu filho faça psicologia, isso aqui, mas você tem um laudo médico? Ele, não, mas a escola orientou, tem percebido. A gente até sugere, quiser começar a psicologia, comece, mas procure um neuropediatra, vá nele, porque ele vai conseguir fazer avaliações melhor. E um bom neuropediatra, que trabalha sério mesmo em tudo, muitas vezes ele não dá o diagnóstico de primeira. Muitas vezes ele dá porque tem características, coisas que é nítido, é claro. Mas muitas vezes ele não tem e ele pede aquela avaliação neuropsicológica, que são os testes, que serve para ver a questão do autismo, do TDAH, do TOD, se tem algum retado. A gente recebe muitas pessoas para fazer esses testes, às vezes que são crianças que têm um QI muito elevado e acham que é super dotado e pede para fazer os testes. A escola, alguém pede os testes para identificar realmente se tem esses números, essas características. Então, os testes, separando só a avaliação neuropsicológica, a gente faz na clínica para todas as idades.
A gente tem paciente de 2, 3 anos até de 70 anos lá fazendo. Então, todas as idades. Eu fiz, Você eu fez fiz. os testes, né? Mas ainda não sei o resultado, não. Aham. Tô Mas ansioso é para muito saber. bom. Meu sobrinho fez, assim, é importante até porque você se conhece. E é um embasamento ele, por isso que até é um teste um pouco mais caro, porque assim, só para você ter ideia, os materiais que são usados para esse teste, eles não podem, por lei, ser copiados. Você não pode tirar uma cópia e tirar. Você tem que comprar novos materiais, é um pacote que vem, um bloco de testes específicos. O que você fez de teste lá, não é que não tem o mesmo teste para outra pessoa, mas ela não pode pegar e tirar uma cópia, escanear e usar. fazer. Não pode, assim. Se for pego, é Multa problema, pesada. é tudo, não pode. Então, obviamente, se compra, é feito isso, então se tem-se a necessidade disso. E o neuropediatra é o médico que vai trazer mais clareza, vai direcionar com o acompanhamento das outras especialidades, vai conseguir tratar melhor essa criança, muitas vezes dando medicação Então, nesse também. caso, exemplo, você faz o teste, esse teste passa pelo neuro, e ele que... Na maioria das vezes é o contrário. Você vai para o neuro, quando ele não tem certeza, ou ele quer mais algumas informações, ele pede, justamente, muitas vezes em passe, ele pede terapias, ele faz 3 meses de terapia e volta para a gente ver o que os profissionais vão me trazer de laudo, de relatório, e faço a avaliação também, porque eu quero ver o resultado dos testes. Então, tem também um movimento contrário, mas na maioria das vezes é mais comum o neuro solicitar esses testes, esses exames, essas coisas para fazer. E aí, inclusive, dentro disso, muitas vezes ele passa medicações que ajudam demais. Isso é até algo bem importante. Muitos pais, às vezes, não querem dar ou medicam seu filho, ou param medicação no meio. A gente vê crianças, às vezes, que do nada o comportamento dela mudou muito na sessão. Quando a gente vai ver o pai, não, eu vi que ele estava bem, decidi reduzir as medicações. E essas medicações são de uso controlado, obviamente, por isso que só o médico pode passar. E elas fazem muita diferença. Por quê? Porque muitas dessas crianças, elas têm muita agitação motora. Então, imagina, é como o nosso supervisor, o Diogo, ele fala muito sobre isso. Ele falou, imagina você tentando ler um livro correndo na esteira. É fácil? Começa para a criança. Ela tá assim, e você quer que ela aprenda algo. Então, quando você consegue desacelerar ela consegue ter mais foco para aprender algo novo. Então, a medicação ajuda demais também. E é óbvio, só o neuropediatra, ou só o psiquiatra, ou só o médico pode recomendar a dosagem, a medicação correta, e normalmente eles vão de pouquinho experimentando para ver o limiar da criança. Inclusive, digamos assim, um desmame do remédio também, né? Porque às vezes você faz isso sem a orientação médica. Exatamente. Né? Às vezes você vai para o médico para ser medicado, mas depois você tira os remédios sem orientação nenhuma, né? E isso é bem importante, porque assim como na maioria dessas vezes você vai ver o médico, ele começa com a dosagem pequena, ele vai aumentando. Quando se tende a parar, ele faz um movimento contrário também. Ele vai diminuindo para que o organismo não sofra, não sinta de uma hora para outra a falta daquela medicação dentro dele. Porque toda mudança, ela abrupta, ela já é ruim para a gente que consegue raciocinar de fato. Eu acho que para uma criança é realmente muito mais complicado. Exatamente. De fato. E aí, voltando, você tinha dito que você ia falar sobre o BPC, não é isso? Porque eu realmente fiquei muito sentido, eu sou muito emotivo, então eu fiquei muito sentido de dizer assim, se já é difícil para crianças que as famílias têm condições para pagar plano, realmente para mim é muito mais complicado de imaginar para uma criança que ela não tem acesso a isso, né? Então, até onde o Estado ele consegue ir, né? Mesmo que o tratamento seja um pouco mais complicado, porque feito você falou, depois de 3 meses eles tiram, mas existem alguns benefícios como o BPC, eu queria entender um pouco mais sobre ele. Perfeito. O BPC ele é o benefício de prestação continuada. Isso. O que é que ele é? Ele busca... O que é que ele faz, no fim das contas? Ele aposenta aquela criança. Porque é entendido que ela com o autismo, e de acordo com o laudo médico, muitas vezes eles pedem perícia, mas o básico para você conseguir você tem que ter um laudo médico, uma autorização daquilo ali, você tem que ter aquele diagnóstico de TEA comprovado. Poucas vezes ele pede que você tenha também, passe por um crivo deles, mas você tem que ter o CAD único também, você vai lá pelo Meu INSS. Na teoria, você sozinho deveria ser capaz, mas as coisas são tão burocráticas que, na maioria das vezes, é importante que você pegue algum advogado que te ajude nesses trâmites para sair. Mas, em resumo, a criança ela tem que ter um laudo médico, tem que ter o CAD único, ela tem que ter comprovado a renda da família, dos membros da família, de cada um, não é mais que 1/4 de um salário mínimo, ou seja, é uma criança em vulnerabilidade, uma criança que tem realmente poucas aquisições, e com isso, e aí depois de comprovar isso, não é só um tempo mesmo de processo, mas sai. O que é que ela recebe? Ela recebe uma aposentadoria, literalmente um salário mínimo, que é para aquela criança. E por quê?
aquilo. E não só isso. Muitas vezes você consegue na prefeitura, você consegue auxílio para fraldas, a criança usa fralda ainda, porque tem criança dessa que mesmo mais velha, não consegue ainda, porque não tem esse discernimento, não consegue saber que está com vontade de urinar, com vontade de fazer cocô, então ela precisa muito de fralda, então você consegue esse tipo de apoio, e esse valor é justamente para isso, para ajudar a mãe e o pai a cuidar daquela criança, com medicação, com tratamento, com algumas outras coisas que ela vem. E sim, é verdade, como disse, eles terminam. Muitas vezes, quando a criança já recebe isso, eles olham o todo, se a pessoa recebe isso, mas tem muitos filhos, e mesmo com esse benefício, a conta dele fica um quarto ainda no salário, pode ser que mantenha o Bolsa Família. Mas, em caso contrário, uma pessoa que a gente conhece, Lia, ela tinha o Bolsa Família, e aí ela conseguiu o benefício, porque a criança dela, a filha dela tem autismo, e aí depois foi cortado o benefício do auxílio, mas é bem melhor ainda, porque é um salário mínimo que a criança recebe, querendo ou não, muito pouco, é uma ajuda, eu acho que considerável que o também governo busca dar. é algo que é para sempre ali, né? Sim, é uma aposentadoria. E o Bolsa Família pode ser hoje e amanhã. Isso, exatamente. E ainda serve para que, por exemplo, uma mãe, ela não precise sair de casa para trabalhar e consiga cuidar da criança dentro de casa, né? Exatamente. Então, facilita por esse é o lado. objetivo. Por isso que eu tava com aquela dúvida, inclusive até na conversa de ontem, eu fiz, mas não seria também para a mãe ter? Porque, tipo, vamos pensar, né? Aquela criança tá ali, tá aposentada, ok. Mas e o custo? Porque não são duas pessoas. Uhum. Então, será que a mãe também não teria o direito? porque- A mãe ou o responsável legal da Porque criança? assim, o raciocínio que se usa, eu acho que tem coerência nisso, é o seguinte, como qualquer pessoa, se você tem, por exemplo, teve algum problema, alguma coisa que te fez ficar inapto a trabalhar, você pode ser aposentado por isso. Mas quem que está inapto? É você. Então a aposentadoria é para quem? Para você. Obviamente, uma criança dessa, quem termina gerindo ou cuidando é os pais Responsável. do responsável por ela, mas a aposentadoria é para ela. Sim, tem um efeito colateral, que os pais muitas vezes não conseguem mais trabalhar da mesma forma, não conseguem ter outro tipo de coisa porque precisam acompanhar. Mas aí eu acho que seria mais difícil gerir esse tipo de coisa. Você precisa também, não precisa. Até porque, infelizmente, no nosso mundo hoje, no Brasil principalmente, as pessoas se escoram muito nesse tipo de coisa. Então, todo mundo ia dizer que precisa, que não tem condição, que ia ficar. Hoje a gente já sofre muitas vezes com mão de obra, você quer conseguir na engenharia, entre outros, porque as pessoas, ela está recebendo um Bolsa Família, ela prefere não pegar mais nenhum trabalho, carteira assinada, e fazer alguns bicos, e se acomodam naquilo, infelizmente. Não é esse o intuito, originalmente, não deveria ser esse o intuito, mas as pessoas terminam usando de uma forma errada. De um problema cultural nosso. Exatamente, né? exatamente. Perfeito. Rafa, referente a outra questão do plano, que eu queria tirar essa dúvida aqui, esse exemplo. Se o plano negar um atendimento, existe alguma forma que aquela pessoa possa recorrer, né, que possa ser até rápido, tipo, de uma forma que a gente sabe que às vezes demora um processo você entrar com ação judicial, algo do tipo. Existe alguma outra forma de você conseguir? Sim, ótima pergunta. Sim, existe. É bem comum, porque muitas vezes o plano termina negando ou dificultando algumas coisas. Então, assim, o primeiro passo que um pai diz... Primeiro, documente de tudo. Tenha documento de tudo. Se o plano está negando alguma coisa, falou no telefone, mande um e-mail e exija que seja formal. Você precisa ter uma negativa formal. Você precisa ter um protocolo aberto no plano, recorrendo, brigando por aquilo. E aí, em posse disso, você vai na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão regulador. Assim como a Anatel ele é o órgão regulador da saúde. Então, por exemplo, o rol da ANS, porque o rol é o mínimo que os planos têm que seguir. Todo mundo tem que seguir aquelas normas, e se não seguir, é passível de multa. Então, muitos pais conseguem, antes de ir para a justiça, às vezes liberação de algumas terapias que estão no rol, mas o plano está dificultando. Ou, por exemplo, como a gente já teve assim, esses atrasos que eu falei de pagamento, a gente falou, pai, a gente vai ter que precisar suspender as terapias porque não estão honrando o que foi acordado. O pai muitas vezes consegue entrar na ANS, e a ANS abre uma reclamação formal ao plano e dá um prazo normalmente de 7 dias, se ele não resolver, não restabelecer o atendimento, não cumprir o acordo, não fizer a parte dele, ele é passivo de multa, e são multas pesadas, por isso que os planos... E eles analisam isso rápido, de forma rápida? Analisa. Assim, em geral, analisa. Assim, como o movimento disso aqui cresceu muito,
muita O demanda. volume de tudo tem ficado... Até judicialmente está mais difícil, tá? Mas, respondendo a pergunta, existe o órgão, a ANS, que é o órgão regulador, que você deve recorrer, não só pode, mas deve recorrer. Inclusive, até se você estiver brigando judicialmente, é importante que também, em paralelo, você recorra à ANS. Por 2 motivos. Um, porque pode sair mais rápido um resultado que você está querendo, como depois o mesmo juiz vai perguntar. Porque a própria ANS pergunta isso, por exemplo, como a Anatel, por exemplo, se você ligar direto para a Anatel e falar assim, eu quero reclamar da Vivo, ou sei lá, alguma coisa, ele fala, tá, você já abriu algum protocolo na empresa? Se você falar que não, ele fala, não posso fazer nenhum chamado. Por quê? Porque eles não querem que bypass, porque é o caminho mais fácil. Eu já vou direto na Anatel e reclamo. Não, tente resolver na sua operadora. Ele tem prazos para cumprir. Se no prazo ele não cumpriu, aí você pode vir Até isso que e eu te recorrer perguntar, para mim. o responsável, ele pode ligar ou precisa ir presencialmente ao local Não, para é fazer ligar, e-mail? ou tem, hoje online você consegue abrir chamadas, fazer reclamações perfeito. online também, pelo próprio site da ANS, tem um 0800 também, que é da ANS, às vezes é difícil conseguir, mas você consegue. Eu estava falando um pouco disso de volume, um desafio, só para vocês entenderem como é esse mundo, tá? Por exemplo, eles fazem por onda, mas assim, um tempo desse, um plano de saúde, da nossa clínica foram umas 6 pessoas, mas a gente ficou sabendo que eles pegam assim, por exemplo, eles pegam, sei lá, 50 pessoas, 50 crianças autistas e cancelam o plano de todo mundo. Cancelam, simplesmente cancelam por nada, assim. Sem motivo, sem... Alega o motivo, às vezes, assim, você fez por uma cooperativa e a gente não tem mais, assim, o seu vínculo não é com a cooperativa, o seu vínculo é com o plano. Justo. A carteirinha do plano, quem autoriza é o plano, mas ele diz, ó, acabou o vínculo, não tem mais. Teve casos já de dizer assim, ó, você está inadimplente. E essa mãe, ela tinha um comprovante que o próprio plano mandou que ela tinha pago, mas eles cancelam. E qual o objetivo que a gente entende, né? Isso aí é conjectura minha. É o seguinte, eles falam assim, eu tenho uma despesa muito grande com esse pessoal aqui. Eu vou cortar 50. Desses 50, hoje, tem mais esclarecimento, 40, ele tem uma condição mínima, vai procurar um advogado, ele tem informação e sabe. 10, eles não têm informação, vão ficar desesperados, vão dizer, eita, perdi, não tenho o que fazer mais. Ou vão ligar na ANS, a ANS vai dizer, não, você tem direito de fazer uma portabilidade. Só que você nunca consegue fazer essa portabilidade, porque os outros planos não querem pegar, não querem fazer, e aí eles perdem. E aí, para mim, e de novo, isso é uma conjectura minha, mas para mim é uma conta matemática. Ele fala assim, ó, de 50, eu botei para 40, para mim fiquei no lucro, porque eles vão ter direito. E, assim, e não é só isso, eles fazem isso, aí cancela o plano, aí cortam terapia. Como eles fazem isso de blocos, até para resolver, porque é muita gente para reclamar na ANS, é muita gente para ir judicialmente resolver, também. o processo fica bem mais demorado. Tem decisões, até porque os juízes, na sua maioria, entendem, e caso como é autismo, já cai numa pasta de prioridade para os juízes analisarem, porque envolve saúde e tudo, normalmente tem sido rápido, mas tem casos que às vezes é 6 meses para a mãe conseguir uma resposta, e de novo, por conta de um volume que existe mesmo para ser analisado, né, para ser tratado, trabalhado. Então, assim, é bem complexo. Assim, os pais, eles sofrem bastante, porque eles sofrem de todos os lados. Eles sofrem em casa, porque é difícil. Sim. São muitas famílias, assim, que vocês vão ver, assim, a grande maioria, e de novo, a gente está falando de maioria, não são todas, mas, assim, são muito desestruturadas, mas não. São bagunçadas. Desestruturadas, são bagunçadas. Por quê? Porque já é difícil uma família já é difícil de manter. São pessoas diferentes, buscando conviver. E aí, no meio disso, tem uma criança que demanda de uma atenção muito grande. Exato. Que às vezes a mãe, principalmente, tem que dar um foco maior, uma atenção. O desgaste é muito grande. Então, assim, a gente recebe lá mães que a gente vai conversar só por você acolher um pouco mais, já choram, assim, porque estão tão fragilizadas, sabe? Estão tão machucadas com o que acontece, com o que recebe. Porque imagina, a mãe que sofre preconceito em casa, na família, na sua própria família, no seu meio social, na sua escola, tem dificuldade para colocar o filho na escola. Quando o filho vai, é difícil ele conseguir se adaptar e a escola não tem manejo muitas vezes de como absorver. Briga quando tem os planos de saúde, briga com os planos de saúde, é uma briga assim que não para. Quando você acha que assim, conseguiu o que precisava, surge alguma coisa que eles vão ter que resolver, correr atrás. Tudo isso tem custo, porque envolve advogado, não é de graça, esses serviços. Então, quando você consegue dar um pouco, com empatia, um pouco de amor para essas famílias, só poder escutar, só poder deixar que elas desabafem, traga um pouco da... E assim, a gente conversa muito com as meninas que estão na recepção, às vezes no administrativo, porque às vezes uma mãe vem um pouco mais dura, e assim, ó, se coloca no lugar dela. Assim, isso não quer dizer que isso dá direito para ela ser ignorante, para ninguém, mas se coloca no lugar dela. Imagina você numa situação de
de dificuldade, de aperreio, de não estar conseguindo, de brigar, você está a ponto de explodir por qualquer coisa o tempo inteiro. Então, é pro seu filho que está ali, você vai lutar com unhas e dentes o que você pode. Né? Eu acho que quando a gente foi gravar, lá na primeira vez, foi quando eu conheci você, e realmente, assim, voltando um pouquinho, a gente tinha falado sobre o espaço, e realmente, assim, o pessoal trata todo mundo muito bem, eu fui muito bem tratado, é um espaço que realmente é diferente, muito diferente, assim, a recepção, tanto do segurança, do rapaz que fica lá na porta, até o final, lá, todo mundo é muito atencioso, mas eu lembro uma frase que você disse, que geralmente não se trata apenas a criança, né? A gente realmente, e é isso que você está falando, que se trata também a mãe, porque imagina o quão duro deva ser. Então, assim, além de você lidar com a criança, você tem que lidar com o maior pilar dela, que é a mãe, que também às vezes não tá tão forte emocionalmente, mas precisa estar forte porque tem alguém que depende dela ali no... É isso, assim. É bem desafiador, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, sabe? É um ambiente que eu gosto de estar hoje. É uma coisa que eu gosto de fazer, de poder levar uma palavra, de poder falar de Deus para pessoas que às vezes talvez não vão numa igreja, porque não acreditam, por qualquer outra coisa, e ali naquele ambiente você pode receber algo diferente que talvez não sou eu que convenço, mas talvez seja tocada e aí a vida seja transformada. Muitas vezes começam a enxergar a vida com um olhar diferente, né, de fazer algo, às vezes, como abordar, falou, poxa, é verdade, eu poderia estar fazendo diferente, eu poderia estar cuidando diferente. Então, estar num ambiente desse, para mim, é um presente mesmo, assim. É cansativo, muitas vezes desgastante, mas é muito recompensador. Eu hoje mesmo, eu não queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, nem em outra cidade. Eu amo Caruaru hoje, assim, por mim, eu não sairia daqui por nada. Eu ia até perguntar, vocês, os sócios, né, já pensando aí, você com as meninas, vocês têm interesse, têm planos para franquear a CRN, abrir novas CRN, se não for franqueando, mas abrir novas sedes em outras cidades? A gente vê que está aumentando muito essa demanda, né? Tem muitas cidades que precisam de um centro desse, né? Acolhedor, como vocês trabalham, realmente é necessário. Vocês têm esse objetivo, esse plano? Então, é um tema, uma discussão sempre interna bem boa, assim, porque as meninas, ela e Nilda, tem um pouco mais desse desejo. Hoje eu falo que porque eu falo hoje? Porque, de novo, eu também não queria ser empresário. Então, Deus sabe, acho que Ele vai preparar se for as coisas. Mas hoje, quando eu olho, eu tenho um pouco de receio, assim. E aí, de novo, é um pouco meu filho ali, eu que cuido, eu sei uma forma melhor forma de tratar, uma forma de lidar, de acolher. E tem uma preocupação, e eu sei que isso, bem feito, bem estruturado, não se perde, porque a gente vê grandes franquias por aí, que é muito padronizado, que as coisas são muito... Você vai em muitos lugares, você vai os processos bem definidos. Mas hoje eu estou nesse meio caminho, assim, eu não sei. Assim, a gente pensa, sim, em abrir em outros lugares. A gente até, antes da ampliação, tinha discussão, vamos abrir logo, vai para Recife, não vai. E eu fui um dos que defendi muito, e não, assim, vamos crescer aqui primeiro, vamos ter algo, assim, muito relevante aqui primeiro, e aí depois a gente vai, assim, foi aqui que a gente nasceu. Querendo ou não, é uma cidade que tem ainda uma demanda, uma necessidade muito grande, é uma cidade muito satélite ainda para as cidades vizinhas, assim, pessoas que tinham que ir para Recife agora vão para Caruaru, não só por causa do CRN, mas por conta de outros médicos. A gente busca fazer algo muito diferente de horário, por exemplo, parte médica nossa, assim, aqui em Caruaru, eu sou de Recife, moro aqui, de novo, não gostaria de sair daqui, mas tem uma das coisas que me tiram do sério em Caruaru, as poucas coisas, é consulta médica. Porque, assim, eu acho, assim, de verdade, eu acho desumano, eu acho que é tudo menos medicina, no médico que fala assim, ó, é a partir das 9, você chega às 8, já tem 30 pessoas na frente, e ele chega às 11 para começar a atender. É verdade. Assim, eu fui com meu filho... Particular. Eu fui com o Theo para ser atendido, uma dessas consultas, falaram que era a partir das 9, a gente chegou antes das 9, o médico chegou, era quase 11 horas, deu meio-dia, a menina da recepção que teve pena, e falou, façam o seguinte, deixa o telefone de vocês, vão para casa, quando tiver mais perto, a gente foi em casa, almoçou, 1h30 da tarde, ela avisou, venham que está próximo. Mas assim, veja que absurdo você com a criança, nem a criança, o adulto mesmo, você ficar de 9 a 1 hora da tarde para você ser atendido numa consulta que pode ser por horário marcado. No CRN, e isso não é, você chega em horário marcado. E isso não é às vezes acontece do médico atrasar alguma coisa, porque é super normal, mas isso se repete várias vezes. Entendeu? Então, não, na verdade, isso é o modelo, infelizmente. Esse é o modelo. Porque, assim, tem, assim, médico, por exemplo, mas se for pediatra, assim, eu fui fazer um parto, fui fazer alguma coisa, uma urgência, sou cirurgião também,
pode acontecer. Mas, infelizmente, pelo menos as minhas experiências e vivências no geral, é óbvio que tem outros também que não fazem, como a gente, mas no geral a experiência que a gente teve, assim, isso é algo muito ruim. E no CRN a gente preza muito por isso. Assim, eu estou falando de terapias porque é horário marcado, mas consultas médicas. Se você for lá no neuropediatra, num psiquiatra, de novo, pode ter um atraso, porque naquele dia o paciente anterior teve uma demanda muito grande, ele ficou 15 minutos a mais, 10, mas é raro. Assim, os atendimentos... E é dentro de um prazo aceitável também, não é nada de você passar 4, 5 horas ali esperando. Exato. Então, assim, esse tipo de cuidado que a gente busca ter, a gente falou, vamos consolidar isso aqui, até porque nós somos empresários novos, assim, todos. Helenilda, que é uma sócia que tem um pouco mais de vivência, mas o segmento dela, que é do home care em Recife, é bem diferente do ambulatorial, do clínico, é muito diferente. Então, nossa ideia era, primeiro, vamos ganhar corpo, vamos ganhar maturidade, vamos padronizar os processos, os modelos, os métodos melhor, e aí sim a gente ampliar. E aí, hoje, eu penso muito mais na questão de ampliação, a gente ampliando mesmo, abrindo novas unidades, do que de franquear, de que gerar uma franquia. Mas isso é um pensamento meu hoje. Pode ser que daqui para frente ele mude por algum motivo, aí coisas surjam, ou pessoas apareçam que mudem essa ideia. Eu acho que é um assunto muito bom. Eu passaria a noite conversando. Também. Porque na minha família eu tenho uma prima, inclusive um cheiro para ela, que ela tem um filho que ele tem o TEA, né? E a gente acaba sanando muitas dúvidas. Isso é o bom da gente ser apresentador desse tipo de conteúdo, porque a gente começa a conhecer muitas coisas e a gente vê que ainda existe muito a ser feito. Você falou que a OMS, acho que foi a OMS, né, que colocou lá como dia, desde 2007, né, que o dia, que é o mês de abril, a ONU, que o mês de abril, né, desde 2007, só que assim, já fazem 18 anos. Só que o boom nas redes sociais aconteceu e a gente começou a receber um máximo de informações agora. Então, assim, existe um iceberg enorme ainda que as pessoas não conhecem, né, e que esse tipo de conteúdo é muito relevante. Assim, desde já, não é um encerrando não, mas eu queria agradecer de fato a você, porque assim, sanou muitas dúvidas minhas, abriu muitos olhos para muitas coisas, muito importante mesmo. Não, que bom, que bom. E assim, para mim também, assim, é um privilégio poder falar mais disso. De novo, eu estou aprendendo sobre isso, muito mais pela experiência de dia a dia que eu tenho tido, conversa com pais, conversa com os profissionais, que vai enriquecendo muito a gente. E quanto mais você começa a mergulhar, você vai vendo um pouco mais das características, um pouco mais de como funciona, o que é verdade, o que não é verdade. Tem uma questão dos mitos também, né? Assim, que o autismo é uma doença, que o autismo que o autismo não dá em adulto. Que não é verdade, claro, o autismo, como é uma doença genética, a pessoa não adquire na vida adulta. Mas, não é porque ela também virou adulto que ela não vai ter, mas o autismo sumiu. É uma doença que hoje, de novo, ele não tem cura. Tem até um dos mitos, eu anotei aqui, porque eu achei um dos mais cruéis de todos, do que eu fui pesquisado, que pessoas, para ter um mito, pessoas alegam isso em algum momento, que a falta de carinho e amor dos pais causam autismo. É sério isso? É. Então, assim, até... Porque, assim, imagina você, pai, que acabou de receber um diagnóstico que seu filho é autista e ainda recebe uma informação falsa de alguém em algum momento que, uma das causas pode ser porque o seu filho não foi bem tratado ou bem amado. Você se abala 2 vezes sem necessidade. Surreal, mas assim, existe esse tipo de coisa. E o que é que faz isso sumir? A informação. É momentos como esse, é momentos como a ONU buscou criar, mas é o nosso trabalho nas redes sociais, diariamente, com vídeos, com informativos. É cada vez mais as escolas entendendo o seu papel dentro disso. É mais dentro das escolas a gente levando informação. Porque é isso, a informação gera a conscientização vai gerar a educação vai gerar acessos e ambientes acessíveis para essas crianças. Perfeito. É uma cadeia que, se não for bem feita e bem construída, a gente nunca vai conseguir ter, porque o que é que a gente quer? Que as crianças sejam inclusivas, sejam incluídas no seu cenário, mas para elas serem incluídas, precisa ter um ambiente que elas possam propício para isso que elas consigam. Mas como é que eu vou conseguir se eu não tenho educação? Como é que eu não vou ter educação se eu não tenho consciência? Como é que eu não vou ter consciência se eu não tenho informação? Então, eu acho que esse trabalho é o que a gente deve fazer e buscar fazer cada vez mais. Acho incrível. Rafa, eu agradeço muito aqui a sua presença, mas antes da gente chegar aqui nas palavras finais, eu queria falar de algo que eu vejo vocês fazendo e eu queria falar para vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, que se pudessem e se puderem acompanhar a CRN nas redes sociais. Eles fazem um trabalho muito bacana. Tem um Café com Deus, que é podemos dizer um culto, né? É um culto que eles fazem
de manhã. É toda quinta, Rafa? É a primeira quinta-feira. A gente tem como premissa, a gente então, toda a primeira quinta-feira do mês, de 7 às 8, foi um dia. E assim, isso é bem pegar esse gancho, porque assim, vê como Sim. Deus vai fazendo. O nosso horário de atendimento, todos os dias, começa às 8 da manhã. Quinta-feira, até hoje, a gente não sabe por quê, ficou na agenda começando 8h15. É 8h15. E aí, depois, a gente já estava ficando cheio, a gente falou, não vamos mexer mais, porque eu vou sair mexendo em todo mundo, deixa 8h15. É justamente o dia que a gente ficou e surgiu o Café com Deus, que vai de 7 às 8. E às vezes ele passa um pouco do horário 8h05, 8h10, não atrapalha a terapia de ninguém. Então, sim, toda primeira quinta-feira do mês tem um momento que é o Café com Deus, onde tem um momento de louvor, um momento de palavra, um momento de entregar também um café da manhã para os pais, para as pessoas que estão ali. Tem sido um momento bem gratificante. Nós vamos compartilhar isso aqui. Eu espero que vocês também consigam seguir a CRN, acompanhar também esse Café com Deus. É muito interessante. Lá vocês vão encontrar momentos que podem até transformar a sua vida, impactar a sua vida. E vai estar disponível no Spotify. Esse Isso, episódio. exatamente. Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais onde a gente possa levar, expandir, né, essa conversa. A gente também esse episódio também vai estar presente no Caissara Academy, que é a nossa plataforma de cursos, onde esse tipo de conteúdo vai ser um conteúdo gratuito, né? Então você pode assistir esse episódio na íntegra. E assim, que episódio, porque realmente uma ótima forma de começar. Isso, um primeiro episódio com chave de Com ouro. a chave de ouro, nossa, eu passaria umas 2 horas aqui. Agradeço demais, Rafa. Você poderia falar aqui pro pessoal quais são as redes sociais que você usa? Se é só... A gente tem o Facebook, a gente tá mais forte no Instagram. Pelo Instagram você acha a gente no WhatsApp e tudo, é o CRN_Caruaru. Perfeito. Então, pelo Instagram você vai achar todas as nossas mídias. É onde a gente hoje mais tem buscado realmente movimentar, trazer informação. Lá você vai achar o nosso WhatsApp, nosso endereço. Pode mandar, muitas vezes manda um direct, a gente responde por lá também dúvidas ou informações que pedem. Então, acho que o Instagram é uma rede mais fácil de achar. A gente vai subir algumas postagens em collab para que a gente possa também divulgar a CRN, que eu tenho certeza que muitas famílias vão ser impactadas aí por vocês, com essas informações que você nos passou hoje. Fico muito feliz. E antes da gente terminar aqui... Isso, eu ia falar agora. Não esqueça do kit, não. Não podemos esquecer, né? É com muito carinho aqui. Foi preparado pela equipe. Foi preparado pela equipe da Conexão Caissara, pessoal do marketing. Desculpa aí. Nosso evento, né? Que... Deixa eu ver aqui. Sobre gestão e liderança, sobre cultura, né, da nossa empresa, e a gente resolveu presentear o nosso primeiro convidado aí. Nossa, eu agradeço demais, de verdade. Tudo muito, muito bonito, muito bom. Completo. Acho que é a segunda caneca que eu recebo. A primeira eu recebi numa igreja. Fui levar uma palavra e recebi uma caneca. Então, Coisa mais uma. Eu agradeço. Perfeito. Muito, muito obrigado mesmo. Ô Rafa, para finalizar aqui, você queria deixar alguma palavra, alguma mensagem para as famílias, né? E que estão passando por esse processo, né? O que a CRN pode agregar para elas, o que a CRN pode fazer por elas. Alguma mensagem que você acha que é necessária aí para a gente finalizar nosso Eu queria, assim, antes também de deixar o agradecimento para vocês aqui, mas queria deixar uma mensagem para as famílias, principalmente, mas não só as famílias, os profissionais que trabalham nessa área, que buscam cuidar dessas crianças que têm essas necessidades, que cada vez mais a gente coloque amor no nosso coração, que a gente busque levar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. E falar sobre isso é muito fácil, mas fazer é bem difícil, porque muitas vezes a gente recebe uma palavra contrária, uma palavra dura, e aí o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho sobe, e a gente muitas vezes não quer ficar por baixo, a gente não quer sair como derrotado, como perdedor, e às vezes a gente perde grandes oportunidades de, em amor, mostrar às pessoas o que pode ser feito. A Bíblia fala justamente sobre esse amor, um amor que constrange, é um amor que você dá para alguém que não merece, que fez tanto mal a você, e você resolve fazer de tal forma que aquela pessoa se sente constrangida, dizer como essa pessoa faz isso desse jeito por mim, ou faz de novo, depois de tudo que eu fiz por ela, e muitas vezes sabendo que eu não posso dar nada, porque você ajudar alguém que pode te dar algo em troca ou em um momento vai te recompensar, é muito fácil, qualquer um pode fazer isso. A Bíblia diz que até a pessoa má faz isso. Mas você fazer por alguém que não tem como te dar nada, ou provavelmente não vai te retribuir de forma alguma, eu acho que esse é o diferencial. É isso que a gente busca fazer. E eu acho que a gente que está nessa frente de profissionais,
precisa cada vez mais ter esse discernimento, muito mais do que o conhecimento técnico, muito mais do que os ensinos. A gente precisa ter esse amor, esse acolhimento, que é o que verdadeiramente transformam as pessoas. E para as famílias, para os pais, para as mães, que não desistam, que continuem lutando pela sua causa, pelo aquilo que acreditam, pelo bem da sua família, pelo bem do seu filho. É uma luta difícil, muitas vezes é uma luta desigual para você brigar com pessoas com níveis hierárquicos que é difícil você combater. A gente recebe mães lá que assim, começam a conversar e já choram porque falam, eu não aguento mais, essa é a palavra que eu acho que eu mais escuto, assim, eu não aguento mais brigar. Quando eu acho que vai resolver, as coisas voltam, quando eu acho que vai evoluir, as coisas desandam-se, mas não desistam. Não desistam. Existe um Deus que está aqui para cuidar de nós, que está aqui para nos proteger, que diz na Bíblia que não nos dá, por mais que seja pesado, um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, sim, é desafiador, é difícil, mas é uma dádiva também de Deus. Eu entendo realmente que Deus dá crianças assim para pessoas que ele entende que tem capacidades, que são pessoas resilientes, que são pessoas fortes, que são pessoas que podem entregar um amor que muitas vezes outras pessoas não conseguem dar. Então, assim, não desistam, lutem realmente, porque muitas vitórias têm acontecido e ainda vão acontecer, e como a gente vê, e é gratificante, em muitas famílias assim, muitas evoluções, porque sim, é uma doença hoje que não tem cura, mas é uma doença que traz grandes melhorias, principalmente quando trabalhado desde o início. Então a gente vê evoluções de crianças que parece inacreditável, mas é um esforço contínuo de clínica com escola, com família, que quando se juntam faz um diferencial muito grande. Então minha palavra é, estamos disponíveis, abertos para acolher no que a gente puder, dentro das nossas limitações. Nós realmente buscamos fazer o melhor, buscamos entregar o melhor, porque gostaríamos de receber dessa forma. Então é esse o princípio que a gente usa. Às vezes a gente erra, mas o intuito é de entregar realmente um serviço e algo que possa ajudar essas famílias. Então, para elas que busquem cada vez mais e não desistam daquilo que elas acreditam. Amém, Rafa. E espero que Deus ele abençoe cada vez mais, que esse projeto de vocês voe, né, que vocês consigam aí abrir novas unidades, né, que Deus consiga botar isso na sua cabeça, porque você nasceu para brilhar, você nasceu para fazer isso. Dá para perceber, dá para sentir isso. É nítido. É nítido. Amém. Que bom. Eu agradeço vocês também. Caissara na pessoa de Rani, como eu disse, assim, Rani é uma pessoa bem importante na nossa trajetória. E aqui eu estou falando nem enquanto família ou quanto amigo, mas quanto empresário mesmo, assim. Nos dois momentos cruciais, eu acho que assim, tinha tudo para desandar. Deus tocou o coração de Rani e moveu ele para nos apoiar sem interesse, sem ganhar nada em troca mesmo. Ele entrou ali como uma pessoa para nos ajudar, para nos tirar de uma lama, assim, num momento crucial de a gente deveria continuar mais com o sócio, não deveríamos mudar a sociedade ou não, e ele nos trouxe uma visão ali que foi um alerta pra gente, fez, é tempo, e foi no tempo certo, porque mais na frente seria muito difícil. Agora também na ampliação, assim, a gente tinha como todo bom empresário, pouco recurso e muito sonho, muita coisa que a gente queria fazer, queria entregar. E ele sentou com a gente e falou, dá para vocês fazerem dessa forma, eu consigo ajudar desse jeito, tem esses riscos, tem isso aqui que pode ter, a margem é essa para cima, a margem é essa para baixo, mas nos trouxe uma segurança. Nessa época ele estava longe, ele não estava nem no Brasil, né? Ele estava fora. E ele falou, vou estar ajudando no tempo que eu consigo, mas eu vou chegar, e chegou, e quando ele esteve aqui, realmente, assim, eu não lembro de um momento, assim, crítico que a gente tinha para resolver, com pedreiros, com estrutura, com definição, que ele não chegou presencialmente lá e falou, eu fosse vocês, faria desse jeito. E sempre nos dando mesmo essa liberdade, falou, a escolha é de vocês, o dinheiro é de vocês, o projeto é de vocês, mas se fosse eu faria desse jeito. E a gente sempre buscou, falou, não, a gente confia em vocês, se você está dizendo que esse é o melhor caminho. Então a gente agradece, porque se a gente tem hoje a estrutura que a gente tem hoje e conseguimos fazer ela nas limitações que a gente tinha, a gente agradece muito a Caissara e obviamente a Rani na pessoa dele, nesse apoio. Então, para mim foi de verdade uma honra receber esse convite de estar aqui no meu primeiro podcast e o primeiro também do grupo, que eu tenho certeza que será um sucesso, porque Amém. Tudo que ele tem feito aí, a gente tem visto que tem crescido, tem se espalhado. Ele, como eu disse, eu acho que realmente Rani tem esse dom de fazer negócio, de pensar em coisas novas. Ele não se aquieta. Se fosse eu, sinceramente, eu já estaria muito mais tranquilo. Mas ele está sempre buscando, como pensou aqui no podcast, como pensou em tantas outras coisas. Mas eu acho que isso que faz a diferença. E eu acho que isso que faz num país, como a gente falou, de tantas pessoas acomodadas, eu acho que traz esperança para muita gente de poder sonhar também e fazer diferente. Sim.
Então eu agradeço, espero estar no 100, espero estar no 1000, espero poder acompanhar também isso aqui, porque eu tenho certeza que será um sucesso. Amém, Rafa. Agradeço demais pelas palavras. Show? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, Muito obrigado, obrigado Código pessoal. para o Sucesso. Muito obrigado.